Boa noite, avançadores, sejam muito bem-vindos, avançadores, a mais uma edição do Avança Podcast, o podcast que mais cresce na região dos lagos, porque aqui a gente avança independente do obstáculo que é imposto a gente. O convidado de hoje é um camarada que vai falar muito sobre isso, é você realmente avançar e em alta performance, avançar realmente colocando toda a tua energia, na verdade, extraindo de dentro de você toda a energia que você pode colocar para ter essa alta performance. Então, eu vou apresentar aqui Caio Ferreira, especialista em alta performance. Meu irmão, seja bem-vindo ao Avança Podcast. Vamos conhecer um pouquinho da tua história de vida, porque aqui as pessoas, né, os avançadores, eu costumo dizer que são os avançadores, meu irmão. É uma legião de avançadores. Se conectam muito com a história da pessoa que está aqui, cara. Porque por detrás de todo o sucesso que você tem hoje, realizações, sonhos que você ainda tem para realizar, teve uma caminhada, teve que suportar processo. Então, começa o teu show aí, meu irmão. O palco é teu, vamos lá. Cara, primeiro, prazerzaço estar no podcast assim, com essa pegada, com essa energia, né? Avançadores, é algo pra frente. Isso. Então, quando a gente fala de performance, é isso. Performance é isso. Performance é você pegar toda a sua capacidade, toda a sua propriedade e você tirar ali os obstáculos. E é o que sobra a performance. Ou seja, é mais capacidade, é mais propriedade, menos obstáculos igual a performance. Então, quando o cara está performando em alta, é porque o cara está indo no seu máximo, no seu melhor, os obstáculos ele está tirando da frente, aí o que sobra é performance. Sim, tá naquela frequência realmente ali, se doando o máximo possível e aprendendo com cada obstáculo também. Eu acho que é interessante, né, cara? O cara que é alta performance, ele tá aprendendo com cada adversidade ali. Porque é a oportunidade que ele tem de adaptabilidade. Ele pega um obstáculo, diante daquele obstáculo, ele supera aquele obstáculo, ele vai se adaptando. Ele vai entendendo, ele vai aprendendo, ele vai performando. Então, essa é a grande sacada de você pegar aquilo que te desafia, aquilo que você poderia ver como um obstáculo e enfrentar, de fato, passar por ele e passar melhor. Então, isso é sensacional. Então, peguei um prazerzaço. Prazerzaço. Obrigado pelo convite. Cai, vamos lá. Carioca? Carioca. Carioca de onde? Fala pra mim. Então, cara, eu nasci no Rio, Cascadura. Opa! Mas eu já Lá da minha terrinha, hein? Vila Valqueire. Mas eu já fui morar lá em Caxias. Porra, legal, conheço também, Caxias. Nascido, criado ali. E só que com meus 20 anos eu saí, fui pra Goiânia. Depois de Goiânia fui pra São Paulo. E agora voltei pra cá, vindo pra região dos lagos, né? Já rodou um pouquinho esse Brasil aí, né? Já rodei, cara, porque eu trabalhei muito tempo diretamente com futebol. Vamos falar sobre isso. Então, eu trabalhei um bom tempo ali com futebol, e futebol é um pouco essa dinâmica. Eu comecei a minha jornada em escolinha de futebol, certo? E depois eu fui pro Fluminense, lá em Xerém. Do Fluminense recebi uma proposta, fui lá pro Atlético Goianiense, lá em Goiânia, e lá eu fiquei um bom tempo. De lá recebi a proposta pro São Paulo, fui pro São Paulo, e assim foi. Cara, que bacana, mas vamos lá. Quero voltar o tempo. Lá do início. Eu quero voltar o Caio lá de Cascadura. Lá de Cascadura. Nasci lá em Cascadura. Nasci em Cascadura. Meu pai vindo de Espírito Santo, minha mãe de Minas Gerais. Ué? Espírito Santo, Minas Gerais, e tu nasceu no Rio de Janeiro? Nasceu no Rio de Janeiro. A gente já tem isso com a sequência que eu for contar, né? Compartilhar um pouco da minha história. A gente vai ver que isso vai acontecer mais vezes dentro da minha jornada. Mas então, nasci lá em Cascadura, morei pouco tempo lá e já fui para Caxias. E aí, Caxias... Então passou a infância em Caxias, né? Minha infância, adolescência. Ensino médio, cursou lá? Tudo, cara, tudo, desde cedo. Escola pública, algumas escolas particulares ali que minha mãe fez aquele esforço para colocar, mas ainda assim, praticamente cada ano eu passava por 2 escolas, cara. Era uma coisa de louco assim na infância. E infância bem humilde, não nego isso. Aquela infância humilde de quando ter aquela chuva mais forte do Rio, que a gente, né, tá acostumado, assim, principalmente início de ano, final de ano ali, entrar água e acabou. Perder coisas em casa, né? Acabou. Aquele caos ali. Acabou. Tipo, já vi muitas situações, meu pai, minha mãe, falecida minha mãe, na madrugada, tirando com balde aqui, ó, sabe? Não é conversa. E a gente em cima de imóvel para poder... E aquilo ali, Caio, de uma certa forma já te incomodava? Já.
tu já entendia que, tipo assim, cara, é uma realidade que eu preciso romper e conhecer algo diferente. Já, porque desde pequeno já ouvia do meu pai e da minha mãe falando algo do tipo, olha, a gente nunca te deixou faltar ou de comer ou de morar, mas o que a gente deseja para você é que você possa fazer para os seus filhos melhor do que a gente fez para você. Ou seja, Sim. também já tinha essa mentalidade de avançar. Não é aquela mentalidade de você estar ali com seu pai, com a sua mãe, daqui a pouco você constrói uma casa em cima, porque isso era comum, né? Rapaz, Pai, família, né? parada muito bacana que tu falou agora. A pessoa mora ali. Aí o que acontece? Ô papai, calma aí, deixa eu construir aqui em cima, aqui atrás. Aí um vai e constrói em cima, aí o outro vai lá e constrói atrás. Meu pai tem lá, ele construiu em cima, depois construiu atrás, está alugando. Não sou eu que vou ocupar aquele espaço lá, lá não me pertence. Sim. Então, mas já tinha essa mentalidade de fazer mais e melhor com os meus filhos. Então, assim, aquilo me incomodava. Era uma realidade que eu falei, cara, isso aqui não vai ser para mim. Eu não vou ser mais um que vai, sabe? Eu preciso encontrar um caminho diferente, né? Preciso encontrar um caminho diferente, assim que eu pensei, desde pequena. Cara, eu vou te falar, é claro que a criança que já nasce num berço, eu digo, não do financeiro, financeiramente falando, não. De uma família que já tem uma estrutura de mentalidade, né? De prosperidade. A pessoa que já é próspera no sentido de mentalidade, no sentido de pilar de vida, aquela estrutura familiar bacana ali. É claro que tem muito mais chance de ter sucesso na vida, de dar certo. Vamos colocar o dar certo. Uhum. Isso é óbvio. O cara que já nasce de repente com um pai que já é empresário, dono de empresa, e é só ele continuar aquele legado. Mas muitas das vezes, ele dá, esse cara, se não tiver aquela vontade realmente de dar continuidade a isso, o rapaz que tá lá, o inconformado que tá passando essa situação que tu passou, que eu passei também, algumas e muitas, ele consegue dar a volta por cima, virar esse jogo aí e dar certo sim. Sim. Cara, tudo tá na forma que ele entende o que ele precisa fazer, acessar e suportar pra chegar. É bem sobre isso, cara. Só que como é que você faz isso? Como é que você acredita que você podia sair dali? Tu já tinha ideia disso, cara? Cara, é aquela questão de você, como você falou, você se conformar com a realidade e você parar um pouco, assim, para entender que, cara, tá, isso aqui é o cenário que se desenhou para mim, Sim. mas é você começar a pensar como eu faço para desenhar um cenário melhor do que foi desenhado para mim, ou que foi me entregue, certo? Como eu Sim. falei, minha mãe O e meu cenário que pai foi te entregue. me entregou aquilo, falou, a gente nunca te deixou faltar nada, porque quando a gente veio, de onde a gente avançou muito. Eles avançaram demais. Avançado, né, mano? A minha mãe Igual meu pai também trabalhava, avançou também, mano. Mas, minha mãe trabalhava em coisa de cana sanavial por troca de comida lá em Minas Gerais. Minha mãe preta, então, troca de comida daquela época, troca de comida. Ou seja, ela veio pro Rio, ela foi pro Rio, fugindo das mazelas de lá. sim. Olha só como é que a fruta não cai muito longe. A minha mãe veio cedo pro Rio de Janeiro, fugindo de Minas Gerais, toda a situação, deixando lá não sei quantos irmãos lá, que hoje eu não conheço, eu acabei não tendo contato, mas para superar essa situação. Porque vivia numa situação tipo de escravidão, né? Tipo escravidão, estilo escravidão, porque trabalhava Pra comer. pequena para Não, pra comer, sobreviver. não tinha brinquedo, boneca, não existia, era para comer, né? E aí ela veio para o Rio de Janeiro tentar a vida, trabalhando em casa de família, como doméstica, Imaginei, pô. cozinha, diarista. Essa foi a realidade da minha mãe por muito tempo. Então minha mãe conseguiu comprar a casinha dela, montar, organizar. Então assim, eu sou muito grato, muito grato, porque ela avançou muito, ela fez muita coisa, me entregou muita coisa, e daí eu segui para frente. Lições dele. Então daí que veio essa questão de, cara, me conformar e falar assim, não, ó, porque a gente entregou para você é isso aqui. Você pode ir mais. Você precisa ir mais, você precisa fazer mais. E para os seus filhos, mais ainda. E aí, para você ter uma ideia, olha só como é que aí que a gente percebe assim que a gente está indo para um caminho diferente do que se é imposto ou colocado, enfim. Na época que eu fiz o ensino médio, eu estudando, né, escola pública, foi naquele período de que começou lá o ProUni, Enem, a galera não tinha muita noção disso, né? Aí eu peguei e fiz a prova, sem saber muito o que era. Falei, cara, vou fazer essa prova, então eu fiz a prova. E fui bem.
E aí eu recebi possibilidades para 5 universidades da minha escolha. E uma galera também que tinha feito escolheu. Sim. Aí qual a tendência das pessoas? Cara, ir pelo caminho mais fácil. A maioria escolheu a faculdade perto de casa. Por quê? Pô, é mais fácil, tá aqui perto e tal. Cara, eu saí lá pra Gama Filho, lá em Piedade. Lá em Piedade, pô. Que não existe mais, tá? Fechou, mano. Não só fechou, ela foi implodida agora. Foi implodida, né? Tava um mausoléu um tempo atrás, eu passei lá em frente lá. Pô, cara. Lembra que você falou da questão... Lembra agora, conecta com o que você falou de quando passa de herança? Sim. Porque as pessoas que assumiram a universidade... Era um filho, né? E não adiantou nada. Não adiantou. Cara, aquilo ali é um sucesso, meu irmão. Era a melhor universidade privada que eu me formei em educação física no Brasil. Eles tinham uma unidade já em Jacarepaguá que tinha campo olímpico, piscina olímpica, raia olímpica, tinha tudo, gigante. Então, assim, olha como é que... a gestão não deu certo. Isso aí. Cara, de repente, né? Eu vou te falar, gestão sim, beleza. Eu acho que foi... pode ser assim. A energia que foi colocada. O filho, de repente, não queria aquilo ali. E nem viviam daquilo ali mais. Deviam ter outros negócios, outras fontes de renda, aquilo ali foi deixando de lado. Sim. Muitos falaram sobre isso, né? Que eles não estavam conseguindo tocar, aquela coisa toda, enfim. Aí foi aí professores faziam greve direto. Mas vamos lá, por que educação física? Desde garoto sempre gostou de futebol, jogava bola. Era pereba ou jogava bem? Cara, eu era aquele cara que tá jogando ali, as pessoas falam, não, vai pro gol, fica lá no gol. Aí no gol era bem mais ou menos. Eu fui federado, tá? Joguei no São Cristóvão e no Olaria, até os 15 anos de idade. Então você teve uma noção. Sim, joguei salão e campo. Joguei bem mesmo, joguei bem. Na época do fenômeno. Empresário. Então, na época faltou direção, faltou empresário. E faltou também maturidade no sentido do seguinte, quando eu joguei dos 8 anos até os 14 no São Cristóvão, salão e campo. Ronaldo Fenômeno, que morava em Beto Ribeiro na época, era de Vila Valqueire. Sim, do lado. Eu nunca conheci pessoalmente. Ele era a categoria acima da minha. Eu era tipo, vamos supor, eu era pré-mirim, ele era mirim. Sim, eu fui mirim, ele foi infantil. Atualiza o pessoal não sabe mais esses termos não, tá? Rapaz, não é? Não, agora é sub-20, sub-17. Caraca, nem tinha isso aí. Bem era. Aí quando chegou 14 anos, surgiu uma oportunidade, né? Pra eu jogar no Olaria, campo, aí eu fui. Legal. Só que, cara, com 15 anos eu comecei a conhecer namoradinha, comecei a querer conhecer outro mundo. Aí eu fui largando, assim, o futebol de uma forma profissional. Sim. E o estudo também eu fui largando, assim. Sim. Eu era sempre muito bom, me destacava nas provas. Sim. Também fui largando isso. Porque os prazeres, eu costumo dizer, rapaz, os prazeres do mundo me chamaram muito mais atenção. Aí eu fui abandonando aquilo ali. Sim. Mas você, vamos lá, era um cara que vai pro gol, Caio. Daqui tu vai pro gol, vai pro gol, tu agarra bem. Não. Mas era caô. É o que ia menos afetar, né? Que tu ficasse trabalhando. Goleiros, quantas pessoas vai pra uma escolinha e falam assim, você goleiro? Naquela época era pouco, era só eu e mais dois no máximo. E não tem treinamento específico. Então eu fui pro gol lá, o que dava, mas logo, né? Aí acho que também veio um pouco de mentalidade. Falei, cara, isso aqui não vai dar pra mim, não adianta. Só que o que aconteceu? Aí foi curioso, né? Eu ajudava meus pais, que eles tinham uma barraquinha, né? Que no Rio se fala muito barraca. Então, barraca que era de quê? Não, então, era aquela coisa que vem de tudo, né? Sabe? Isso, bala, biscoito, salgadinho, salgado, lanche, cerveja, cachaça, tudo. Era onde? Lá no Centro de Gestadores? Não, Caxias. Lá em Caxias. Onde lá em Caxias? Onde que era bairro? Pra ser mais, lá na Figueira. Jardim Primavera. Sabe o retorno ali de Saracuru, né? Sim. Então, ela acreditou, né? Eu joguei muito naquele viaduto ali com os amigos. Então a gente vendia de tudo lá, vendia de tudo, assim. E aí eu ficava lá ajudando. Desde novinho, desde 5 anos, ele me deixava de frente, lá eu tocando. Quando eu não sabia, chamava eles e tal, então já tocava ali. Então vendia de tudo. Aí o que acontece? Lá nessa barraca, eu ficava e tomava conta. Aí, quando começou a escolinha, que eu fui pra escolinha, aí passei, eu não fiquei muito tempo na escolinha por conta disso, né? Não era muito bom, falei, não vou seguir por esse caminho. Só que o dono da escolinha falou assim, Caio, vamos fazer o seguinte, a escolinha é sábado e domingo, vão lá comigo, eu te dou um dinheiro e você começa a trabalhar lá pra mim. Você fica lá vendendo salgado. Não, antes disso, porque ele vendia salgados lá. Aí, como eu trabalhava no bar, então falou, não, já me conhecia, me chamou pra vender salgado. Só que ele teve que resolver o negócio, falou, Caio, pega aqui o apito, comanda aí o treino, que aí depois eu volto. Cara, isso quantos anos? Eu tinha 15, 16 anos. 16 não, 17 anos.
16, 17 anos. Aí tu apitou o jogo lá. Fiquei lá comandando o treino. Nada no final, não? Não. Era tipo auxiliar técnico, né? Sim. Aí peguei os meninos 17 do 20. E ele foi deixando, e no outro dia, não, vem de novo. Eu falei, não, beleza, né? Agora eu vou vender salgadinho lá, normal e tal. Eu falei, não, vamos lá, comanda lá o treino de novo. Aí eu comecei. Então, desde meus 17 anos, eu me envolvi com a questão do futebol. Aí tu gostou? Aí aquilo tu gostou? Aí ele falou, cara, é o Mir Campanha. Ele falou assim, Caio, faz o seguinte, cara, você tem que ver alguma coisa aí da área do futebol pra você e tal. Eu falei, cara, acho que eu vou então preparador físico, alguma coisa assim, eu entrei na educação física. Foi daí que eu entrei na faculdade. E aí quando, voltando agora, conectando com a parte lá da escolha, que os amigos da época do ensino médio escolheram o caminho mais fácil, que era fazer a faculdade em Caxias, que era mais perto, eu escolhi fazer o que era melhor, já que estava disposto para mim. Só que tem uma curiosidade, cara. Tem uma curiosidade. Eu escolhi a Gama Filho não pela faculdade, que até então não tinha noção que era uma das melhores. Sim. Mas é porque uma vez eu tive com a minha mãe, lá no centro do Rio, ela tinha comprado o lote, aqui, um terreno aqui, Sim. aqui em Monte Alto. Sim. Lá atrás, comprou aqui. Arraial do Cabo, né? Município de Arraial. É, município de Arraial. Era o loteamento ali, é o Lagoa Azul ali. Do condomínio maneiro agora, pô. É. Então ela comprou bem no início. Eu fui acompanhar ela. E aí do escritório do corretor, lá embaixo, assim, dá pra ver a unidade Gama Filho lá do centro. Esqueci onde é que é o local em si. Sim. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, tá vendo aquela faculdade ali? Eu vou estudar naquela faculdade. E tu tinha quantos anos nessa época? Tive até uns menos de 15 anos. Ou seja, aí aquilo... Olha só... Veio do nada. Cara, olha só que doideira. Não é do nada, mano. Não é do nada. As paradas, eu acredito hoje que as paradas não acontecem do nada. Não acontece do nada, mano. Ali já era Deus colocando alguma parada ali pra falar, ó, é aqui. Aí quando você passou na prova lá, no negócio do Enem, né, do ProUni, né? Do ProUni, aí veio as Aí quando veio a Gama Filho, tu lembrou dessa parada? Eu coloquei, aí eu escolhi. Não, aí beleza, aí eu fui intencional, né? Eu fui intencional. Mas tu não lembrou desse dia? Tu não lembrou desse dia? Na hora, por isso que eu escolhi. Eu coloquei ela primeiro, Gama Filho, eu lembro até hoje. Gama Filho, Estácio, Veiga de Almeida, coloquei Castelo Branco e por último eu coloquei de Caxias. Castelo Branco lá já lembro. Por último eu coloquei de Caxias, que é a Unigran Rio. Isso. Falei, velho, não, vou botar na melhor, vai. E aí eu aproveito, poderia escolher 3-5, eu falei, o quê? Vou escolher essa aqui. Só que foi isso que a gente tá falando. Então assim, teve essa associação que eu fiz. Não sei o porquê eu falei isso pra ela. Isso eu tenho que ser honesto. Eu não sei o porquê. Foi do nada, né? Do nada. Porque aí eu lembro que eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, como é que eu vou pagar uma faculdade particular? Não tinha condição. Sim. Pô, hoje a faculdade particular é mais acessível. Naquela época, Gama Filho era muito caro. Sim. Falei, cara, como eu vou pagar? Aí veio a bolsa. Aí tu ganhou a bolsa de 100? 100%. Caraca, top, hein, cara? 100% de bolsa. Aí eu saía lá de Caxias, pegava ônibus até... Às vezes eu ia por centro de Caxias, pegava trem, fazia baldeação, ia lá quase no centro, voltava pra Piedade. Caramba. Ou então pegava ônibus pra Caxias. E de noite era de manhã? De noite. Porra, na hora do rush. De noite. Voltaram em casa, chegaram em casa, era 11h30 da noite. 11h30 da noite. Eram 2 ônibus, pelo menos. Sim. Ou 3, podia descer em Bom Sucesso, enfim. Daí a minha jornada era E aí foi por isso que eu tô te falando, assim, é a questão muito de escolha. Então, acredito que desde aquela época, eu não necessariamente escolhi o caminho mais fácil. Sim. Eu escolhi o caminho que eu acreditava ser melhor. E eu sempre fui nessa busca. Então a gente tem mais coisa aí. Sim, porque a maioria das pessoas escolhe mais fácil. Escolhe mais fácil, cara. Mas o mais fácil não é o que ela precisa. Escolhe mais fácil, tá mais acessível. Como eu falei, meus amigos, a maioria agora, foi pra Negra Rio. Cara, primeiro trabalho, foi esse da escolinha. Esse da escolinha. Sem contar o trabalhar da tua mãe. Porque desde 5 anos. Caramba. Desde 5 anos. Já ajudava lá, né? Era fiel, abria todo dia. Todo dia. Durante a semana. E a tua mãe trabalhou quanto tempo com essa barraquinha, meu irmão? Ixi. Desde que eu me entendo por E o teu pai, junto? Junto. Desde que eu me entendo por isso. E vamos lá, agora pergunta que... Aí entra aquela coisa. Não tinha escolaridade. Sim, mano. Mal lia, mal escrevia. Só que sabia que se comprasse uma bala por 50 centavos, vendesse por R$1, tinha lucro. É isso aí. Isso que importa. E tinha disposição e vontade pra ir lá e fazer. Todo dia, acordava. Esse lote que comprou lá na Lagoa Azul, meu irmão. Comprou desse dinheiro, né? Desse dinheiro, graças a Deus. Eles tinham comprado uma outra casa próximo. Olha só que doideira. Eles tinham comprado uma casa próximo, aí vendeu essa casa, aí minha mãe não quis ficar com o dinheiro voando e falou, não, deixa eu investir.
Aí foi lá e investiu no lote, que hoje eu vim com a minha família e estamos construindo lá. Sonho da minha mãe. Pô, que maneiro. Eu quero que você construa lá. Que legal. Não deixa vender, não deixa nada, e hoje tô construindo, graças Show de bola. Aí você rodou, Sim. passou. E... começou a trabalhar com o Almir lá de era pra vender auxiliar. Salve de Aí ganhava tem um negocinho lá. R$80 o dia. pra trabalhar. Não. Semana. Não. Semana, pô. Não, era R$80 mês. Naquela época, R$80 era um dinheiro. 20 anos atrás, né? Pô, R$80 era um dinheiro. Sim. 20. Até mais, né? 22 por aí. Tava com 17. Então, R$80 era um mês. R$80 era um mês. Aí eu trabalhava sábado, à tarde e domingo de manhã. Eu sempre trabalhei, cara, de domingo a domingo. Desde essa época. Porque quando eu trabalhava com meu pai, eles abriam sábado e domingo. Então, eu sempre tive esse hábito de trabalhar sábado e domingo. Depois que eu trabalhei com o Almir, era sábado e domingo. Sábado de tarde e domingo de manhã. Enquanto muitos estão dormindo, no domingão, eu estava acordando cedo para ir trabalhar. Depois que eu fui fazer a faculdade de educação física, eu fui mudar para o Rio, eu comecei a trabalhar com eventos, porque era trabalho de freelance. Eu trabalhava durante a semana em outra escolinha do Zico, lá no Rio. Sim. Fazia a faculdade, quando eu fui morar lá. Não, eu fui numa unidade. Aqueles de, tipo... Sim. Não no centro. grama sintética. Tipo um grama sintético. É tipo uma escolinha. Um núcleozinho, né? Núcleo. Sim. Aí eu comecei a trabalhar no núcleo, aí final de semana eu trabalhava também. Porque eu tinha que fazer mais dinheiro para me manter. Porque nessa época eu já tinha mudado para lá. Porque eu falei, cara, não adianta eu ficar aqui, tem que fazer a jornada toda vez e tal, é cansativo, então deixa eu fazer alguma coisa melhor. Sim. Aí eu mudei para lá. Aí tu saiu de Caxias e? Fui morar lá, atrás da faculdade, lá em Piedade mesmo. Na Cama Filha mesmo? Lá em Piedade. Fui morar lá. Morei ali também na época, quando era garoto. De República, tá? Padre Manuel da Nóbrega, nome da rua. Ali já é Abolição Piedade. É Abolição Piedade, perto do Sambola ali, mas é pra dentro ali. Sambola, hein? Piedade mesmo. Sim. Não, ali já tá mais próximo do Meia, né? O pessoal tinha uma referência ali, quem morava ali no Meia, ali no Meia. Aí fez a faculdade, se formou? Me formei, mas aí quando eu me formei eu já recebi essa prova, porque eu já tava fazendo ali no Fluminense, trabalhando, que aí eu fui lá, mandei um currículo, fui chamado, eu bati lá na porta do cara, falei, é o seguinte, cara, tenho um sonho de trabalhar com futebol, sou morador aqui. Não, eu torcia pro Flamengo, meu pai... Hoje você é neutro. Não, eu sou neutro, cara. Hoje Nem se envolve mais no futebol, né? Não. Eu gosto da emoção do jogo, cara. Sim, é maneiro. Um jogo bem jogado, né? Pô, assisti agora a Semi, Barcelona, Internacional. Eu tava torcendo pro tumulto. Eu quero o jogo, eu quero o empate, virada, e entregou. O cara entrega. Então hoje eu não tenho, assim, torce pro Flamengo? Não. A gente tava comentando sobre isso hoje em casa, cara, que é um tanto quanto o meu pai veio indagar. Vamos entrar nessa pegada, o que tu acha disso? Meu pai, meu irmão, tem uma galera que não tem nem dinheiro pra sobreviver e os caras são assíduos de ir no jogo. Eles arrumam lá os 60, 80 reais pra pagar o ingresso e ir no jogo, concorda? Meu pai, um jogador ganha 1,5 milhão, 2 milhões por mês, falando dos jogadores que ganham, né? O que tu acha disso, Rodrigo? Meu pai de 83 anos falando isso pra mim, isso é absurdo, né? Eu falei, não é não. Cara, tem gente pra ir lá, que tá deixando, de repente, de ter uma qualidade de vida melhor, comer algo diferente melhor, fazer uma outra, foi lá, que tá colocando o dinheiro dele lá pra pagar, pra ver o cara que ganha 2 milhões, então, meu irmão, pra mim tá tudo bem sobre isso. Concorda? O cara ganha 2 milhões porque ele tem talento e tem gente pra ver lá o talento dele. Por isso que ele... Quanto que gira o futebol? Muito. Pra poder fazer esse cara ganhar 1,5 milhão, 2 milhões, meu irmão. Muito dinheiro. Esse não Caio? Da pessoa deixar de colocar o trajeto de casa pra colocar lá. É um entorpecente de massa, mano. Futebol, carnaval, né? São entorpecentes de massa que realmente faz a galera... Religião também né? Sim. Que faz a galera, assim, eu acho que é o que aquieta um pouco o povo, né? É porque o que acontece? É a questão do pertencimento. Pertencimento. A pessoa, às vezes, está na vida dela, corrida, tal. Vamos pegar uma pessoa bem humilde, trabalhando ali, aquela coisa ali toda. Igual a gente falou um pouquinho antes, né? O cara acorda cedo, pega 2 ônibus, 3 ônibus, vai trabalhar, volta tarde. Ele nem sabe por quê. Não, nem sabe, só vai nesse. Na engrenagem automática. Automático. Aí, qual que é a chance dele de falar, porra, isso aqui... E ele fala assim, fomos campeões. Ganhamos. Sim. Nós ganhamos. Sim. Entendeu? Então, assim, ele se apropria disso. Então tem um pertencimento. Sim. É um momento que ele enxerga uma vitória. Sim. Que ele sente dele, sente parte. Sim. Ele é o sucesso dele, né? É o sucesso dele. Porque no dia seguinte ele vai chegar, vai
brincar Vai com o companheiro, ele vai tirar sacanear, vai sacanear. É isso. Por isso que não- move tanto dinheiro, que as pessoas se sentem pertencentes naquele momento. E eu sei disso porque eu estou 20 anos no futebol. E a partir do momento que você se torna imperceptível isso na tua vida, você se distrai com aquilo ali e não coloca foco no que realmente você tem que colocar, que é você mesmo. Você, Caraca, meu irmão. a pessoa, o cara se apropria de tal maneira, fica envolto aquilo, vive por aquilo. Muita gente vive por isso. O cara tem camisa, o cara tatuagem e tal, e ele se foca naquilo. Acho que se ele colocasse. Lembra esse cenário que eu falei do cara acordar cedo e tal, papai, e pensar o tiro? Ok, talvez a escolha ou não. Mas se ele colocasse essa energia que ele coloca pro jogo, pro time, pra ele, meu amigo. Ele subiria degraus na vida dele, né? Subiria. Subiria. Você não vê, a pessoa vai deixar de Olha, colocar uma coisa de casa pra ir pra lá. Vai não. aquilo, é paixão. E amor, detalhe, a maioria que vai é esse nível de. É esse entorpecente de pessoa aí. É o que tem menos condições, eu digo assim, vamos dizer assim, né? É o que vai juntar aquele dinheirinho suado ali, ou vai gastar o dinheiro de uma conta, de algo, e não vai deixar de ir lá torcer pro. Isso aí que é o impressionante do mundo do futebol. Mas quando você começou, foi porque. Vamos lá. Paixão ou você já vislumbrava uma oportunidade de mudar teu cenário? Essa é a segunda. A segunda, É a segunda. É a segunda. Porque aí pra mim fez sentido. Fez sentido. Eu pensei, cara, eu tô trabalhando em algo desde novo. Desde novinho eu tô assumindo essa posição. Eu tô lidando com atletas mais velhos do que eu. Jovens, no caso mais velho, de 20 anos, eu tô comandando. Falei, por que não seguir nessa linha? E aí foi aonde que eu busquei a faculdade, entrei, e eu lembro que nas primeiras aulas da faculdade, cara, nas primeiras aulas, o que acontece? O professor tinha aquela dinâmica, né? Ah, o que que você pretende fazer? O que que você pretende seguir? E, cara, uma galera ali, os meus amigos daqui do Rio e tal, eles falando, olha, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Teve poucos que falou da questão do futebol, porque entende que a questão do futebol tem essa barreira, porque tem indicação, aquela coisa toda. E eu fui muito claro. Eu fui muito claro que, cara, eu vou trabalhar com futebol. Eu vou trabalhar com Tu já futebol. definiu isso com 20 e poucos anos de idade, 21 anos de idade? Eu sou aquele educador físico, cara, que entendo pouco de musculação, academia. Sim. Não me pegou. Não me pegou. Eu me formei e aí eu segui a linha da fisiologia do exercício, que é onde eu mais me Sim. O que seria isso? Me fala aí. Fisiologia do exercício. Fisiologia do exercício. Por que tem um exercício no final? Porque fisiologia é o estudo do corpo, Sim. tá? Do funcionamento do corpo. Então, o fisiologista do exercício, ele estuda, ele entende o corpo a partir do exercício físico, tá? Sim. Então, eu me especializei nessa área e daí que foi onde eu entrei no futebol. Porque é uma área que veio crescendo já há um tempo, não é algo tão novo, tá? Não é tão novo, mas também não é tão velho assim, entende? Então, assim, futebol lá de muito tempo, preparador físico e tudo mais, passou um bom tempo, aí entrou a figura do fisiologista. Porque o fisiologista... tem isso hoje nos clubes? Tem. Sabia não. Hoje é Sabia não. primordial. Porque assim, o que acontece? Vamos então identificar como é que funciona dentro do clube. Você tem um treinador, você tem auxiliar técnico, você tem um preparador físico, treinador de goleiro. Essa é a primeira camada. Tem até um motorista, né? Isso, Aí a primeira camada é essa, é a comissão técnica. Comissão técnica. Tá? Aí você tem uns profissionais que vêm ali em torno da comissão técnica. Você tem um analista de desempenho, tem um nutricionista, fisioterapeuta, médico, psicólogo, fisiologista. Tá? Quis me colocar em primeiro lugar para não ficar. Mas cara, pra tu ver, né? Como é que é maneiro. Tô aprendendo aqui, eu não sabia isso aí. E o fisiologista é esse cara que ele tá próximo da comissão, mas principalmente do preparador físico, porque ele é o cara que analisa a parte da performance do atleta com o viés da parte física. Então é um cara que ajuda no controle da carga. Ou seja, como é que você sabe se você está treinando muito ou pouco? Não sei. Não sabe. O fisiologista faz esse acompanhamento. Como você sabe que você evoluiu? Você tem que medir. Sim. Então tem teste físico, avaliação. Aí o fisiologista faz isso. Ele faz isso aí. Então, assim, o futebol, com a característica de evolução, futebol moderno, fez com que esse profissional ficasse cada vez mais importante. Talvez hoje, dentro de um clube, um dos equipamentos mais caros, esse investimento mais caro é o GPS. E quem faz o trabalho diretamente do uso do GPS é o fisiologista.
Caraca. Sabe aquele coletinho que os Sim, que eles usa? usam, é. Então, aí tem um equipamento aqui atrás que mede tudo ali. Distância, velocidade, saltos, tudo. Batimento cardíaco. Então, toda a movimentação que ele faz, aquele mapa de calor que gera, tem esses dados. Aí o fisiologista interpreta aquilo e ele devolve para a comissão técnica com o olhar dele, com aquilo que aconteceu. Então, o futebol ficou muito moderno, muito moderno. Então, desde lá de trás, eu busquei isso. Eu falei, olha, na minha aula, eu falei, olha, você trabalha com futebol. Você especializar nisso aí. Só que não foi assim uma coisa assim, cara, eu trabalho com futebol, vai vindo do nada. Não veio. Por isso eu tive que bater na porta do Fluminense. Sim. Falar, ó. Tô disponível aqui, por uma oportunidade. Deixa eu falar. É o meu último ano de faculdade. Eu sei que vocês têm um processo de estágio aqui, eu moro perto, sabe? Preparei todo o meu currículo focado pro Fluminense. Sim. Falei com o coordenador da época, um dos caras que me ajudou muito, Márcio Assis. Cara, muito mestre. Cara sensacional, sem palavras. Então me ajudou muito. Depois veio o Juliano Spinetti junto com ele. E aí o que acontece? Eu entrei no Fluminense, cara, para trabalhar na parte da categoria de base como auxiliar da preparação física. Então, auxiliar do preparador físico. Só que aí a jornada, olha como é que tinha que rodar a pirâmide. Existia o preparador físico, existia auxiliar da preparação física e existia estagiários. Eram 3 estagiários, eu era o terceiro. Eu falei, bicho, em um ano, porque depois que se forma, não pode mais ficar com um estágio. Eu falei, cara, tem que ter... Eu falei isso pra ele, né? Eu lembro até hoje, na mesa dele. Eu falei, cara, eu vou transformar esse um ano que eu tenho aqui em 10, que eu já vou me formar. Ele falou, não, então vambora. Aí eu comecei com ele na preparação física, ali na base, dos menorzinhos, e aí isso era no período da tarde. Aí eu vi que de manhã tinha uma vaga na fisiologia. Sim. Né? Tipo, aí não foi a vaga, na verdade. Já tinha fisiologista, mas eu cavei. Sabe você cava um pênalti? Falei, cara, deixa eu cavar aqui também, porque eu tenho que otimizar o meu tempo. Sim. Eu tenho que fazer... E ali tu já ganhava? Já ganhava um dinheirinho? Comida. Sim. Em troco de comida. Não tinha essa. Era chegar lá de manhã, quando eu comecei a fazer a fisiologia, chegava de manhã, café da manhã lá. Mas estava dentro da parada que você queria. Era isso que eu precisava. Sim. Isso eu precisava. Tava sentado na mesa que precisava. Era isso que eu precisava. Eu tinha que estar lá. Sim. Tinha que estar lá. Então, café da manhã, trabalhava na fisiologia, pegava aqueles jogadores que estavam aí machucados, aí tinha que fazer transição, aí ia lá e fazia a transição com eles. Ou seja, um jogador que machucou, tá voltando, a gente faz aquele trabalho para testar, junto com o fisioterapeuta, vai pra academia, faz um trabalho com ele de força. A fisiologia naquela época funcionava assim, não tinha esses equipamentos EPS, né? Sim. Aí fazia dessa maneira, fazia os testes físicos, beleza. E à tarde, fazia preparação com os menores. Então era o dia todo. Então, café da manhã lá, trabalhava, almoçava, à tarde, às vezes quando não tinha nada, dava um cochilinho lá atrás da beira da sala da fisiologia e... faculdade. À noite. Ia lá e voltava. Fui nessa jornada por um bom tempo. O que aconteceu? Chegando pertinho, cara, pertinho de virar um ano, eu ia me formar, mas não estava formado. O Juliano, que era o fisiologista segundo... Isso que é 4 anos, né? 4 anos. O Juliano saiu porque recebeu uma proposta. Sim. Abriu a vaga que eu queria. Ele era o quê? Ele era fisiologista. Tinha o Márcio e tinha ele. O outro rapaz saiu. Só ficou eu. Falei, pô, não. A Juliana... Ou seja, de terceiro estagiário... Não, mas tu era terceiro estagiário. Não, mas aí eu tava na preparação, só que era preparador e fisiologista. Nessa época, se me botar de treinador, também tava assumindo. Tô nem aí, mano. Vamos treinar à noite futsal lá. Uma hora tu já sabia que tu ia entrar naquele bolo, não ia? Alguma coisa eu tinha que entrar. Aí, ou seja, esse cara saiu. Saiu. Aí eu falei, pô, essa é a minha. Aí o Márcio veio conversar comigo e falou assim, Caio, é o seguinte, você ainda não é formado. Você não vai poder assumir. Faltava um mês. Caraca, Se eu segurar um mês, os caras vão falar, a coisa tá funcionando aqui sem a pessoa, não vai querer contratar alguém. Aí vou ficar prejudicado. Aí entrou um outro cara, sempre bom pra gente, boa, Ricardo Abrantes, né? Entrou. Aí, teve que botar o cara, né? Não. Aí, ou seja, eu falei, velho, que era a tua oportunidade de por causa de um mês. De um mês. Falei, velho, foi embora. Falei, foi embora, já era. Mas ela assim... que eu tava no campo, esse Massinho falou assim, Caio, pintou uma proposta pra você ir pra um time que acabou de ser campeão da Série C. É lá em Goiânia. Você tem que ir. Eu era novão. Nunca nem tinha... Acho que eu nunca tinha saído do eixo Rio... Lucas Caxias. Falei, pra Goiânia? Goiás, eu conheço nada. O cara falou, ih, rapaz, lá é cheio de fazenda, gado. Eu falei, vai, não era o time de Série C, né? Série C, né? Eu tinha acabado de ser campeão. Para Atlético Goianiense. Rapaz, Atlético Goianiense. Peguei que eles estavam naquela reestruturação, mas se liga. Aí o cara pegou e falou assim, olha, mas eles falaram que a proposta é X. Eu não ganhava nada no Fluminense, lembra aí?
Ela que a proposta é X. Ou seja, Não, alguém falou X. era 0 no Fluminense. Pera aí, zero. Zero. Aí falou assim, não, a proposta é X. Proposta é X. Aí tu... Bum. Não, porque lá no Fluminense, se eu entrasse na Juliana, já ia ganhar tanto. Eu falei, nossa, tô rico, né? Porque pra mim aquele dia nunca tinha ido, vai R$80 Tu sai no mês. Pra 50 por mês. Eu falei, velho, pô, vai dar, né? Só que ele falou assim, não, você não vai aceitar. Eu falei, tá maluco? Como não vou aceitar? Ele falou, não, tá muito abaixo. A gente vai conversar com os caras e tal pra negociar tanto. Eu falei, não é possível, cara, minha chance. Se eu perder essa oportunidade, eu vou matar você, né? Ele falou, ó, eles vão te ligar, você vai falar. Se ele falar isso aí, você não vai aceitar. Eu falei, tá. Aí te ligaram e falaram, né? Ligaram e tal. Pô, faço ideia você falando não aceitar e o teu coração falando assim, aceita. Tô dentro, vai, cara, vai. E os caras ligaram e falaram, falei, olha, deixa eu te falar. Não, o preço falou, não vou. Eu mantive firme. Porque é aquilo também, né? Quando você fecha numa sala, que você toma uma decisão, você tem que abraçar a decisão. Isso. Mesmo por E dentro. posicionado lá, com autoridade pra ir até o final e... Mesmo eu por dentro, falei, mano, o que eu tô fazendo? Isso aqui já, pra mim, já deu 2 vezes que eu ganhei no Fluminense. Sim. Não, 3 vezes que eu ganhei no Fluminense, que já eu tava rico. Não, né? Rico, tem que falar, né? Era do Rio de Janeiro. Tá bom, né? Exato. E percentuais, isso aí, principalmente quem trabalha com criptomoeda, quem viu isso aí, sabe que os percentuais sobe assim, absurdo. Aí eu falei, tá, não vou aceitar e tal, pra mim não dá. Aí beleza, foi passando, eu falei, já era, sabe o que isso aqui? Aí passou um dia num domingo, eu lembro até hoje, tô em casa, minha mãe tinha feito aquela comidinha gostosa, sabe, de domingo. Aí chega a ligação e falou, ó, os cara, aí era um cara que era do Rio de Janeiro, o Júlio, que era o preparador físico, entrou em contato comigo, que tava meio que intermediando, né? Entrou em contato comigo e falou, Caio, ó, os caras aqui aceitaram, vai dar certo, você vai vir, tal, prepara as coisas. Aceitaram o que vocês tinham proposto, né? Exatamente. A contraproposta de vocês. Aceitou. Aí eu fui pra Goiânia. Cara, peraí, olha que doideira, cara. Foi loucura. Não, loucura mesmo, mano. Peraí. E tu não tinha vínculo aqui, tipo assim, tu não tinha namorada, não tinha... Não, tinha. O que te... então? Não, pô, meu irmão. Eu já tinha meu filho. Caramba, De rapaz. novo, da época da faculdade, que a gente teve o meu filho, da uma ex que eu tive. Sim. A gente fez ensino médio junto e tal, namorou um bom tempo. Foi pai cedo? Foi pai cedo? Hã? Tu foi pai cedo? Fui pai com... Ele tá falando 18, eu tô com 39. Com 21 anos. Faz as contas aí. Caraca, 21, mano. 21. Que foi quando eu fui pra lá. Aí eu fui primeiro, aí passou um tempo eles foram pra lá também. Tá. Entendeu? Foram morar. A família, tu levou a família também. Primeiro tu foi lá. Eu fiquei morando fez ali. Aquele reconhecimento do gramado. Do terreno, do gramado. Aqui no futebol faz o reconhecimento do gramado. O cara sobe ali um pouquinho, dá uma olhada. Aí depois tu levou. Aí eu levei eles pra lá. E ficou quanto tempo em Goiânia? 6 anos. Que experiência, né, mano? Muito. Cidade maravilhosa, sabe? Sim, cara. Aquela coisa que os caras falam. Muito diferente daqui do Rio, né? Assim, diferente. Qualidade. Pra tu ver como é que dentro do Brasil, Caio, existem vários Brasis, né? Muita cultura diferente em tudo que é estado, né, cara? Era uma outra coisa, modo de falar diferente, modo de agir, a forma como as pessoas te tratam. Pô, um pessoal, assim, uma galera que te abraça, sabe? Sim. Acolhedora, de fato. Pessoal humilde. É humilde até da forma de falar. Sim. Você vê, assim, os cantores goianos. Humilde também. Mas é humilde. Sim. É humilde. Assim, eles fazem isso com eles. Sim. Mas é muito de aproximar. É a raiz mesmo humana, né, deles, né? Cara, fizeram muita amizade. Porque lá eles gostam de assar carne. Eles chamam assar carne. Sim. No churrasco. Então é churrasco direto. Também não tem praia, então a galera fica bem... Falando de churrasco, deixa eu te interromper rapidinho. Já ouviu falar no Açougue Macedo? Açougue Padaria Macedo? Opa! Com certeza não deve ter ouvido, porque o Caio, galera, ele veio pra cá, pra região, há pouco tempo. Tá morando em Cabo Frio e tal. Tô precisando, inclusive, tá? Isso aí. Ó, irmão, Açougue Macedo é patrocinador do Avança Podcast desde o início. São clientes meus na representação que eu faço, né? Que eu vendo carne, queijo, enfim. Tem lá em São Cristóvão, ali em Cabo Frio, em São Cristóvão. São 2 lojas em Cabo... Duas lojas em Cabo Frio, 2 em São Pedro Aldeia, uma em Rio Bonito. Quer comprar barato, com atendimento bacana e num ambiente espetacular? Então não deixe de se conectar. Vai lá, o Açougue Macedo. Eu vou falar que não avança. Avançador? Isso aí, vai ganhar o desconto lá. Pode falar. Avançador, você aí, ó, que é da região dos lagos, desses bairros aí, pode ser até de Araruama. Tem gente de Araruama, Iguaba, legal. Saquarema, vem comprar aqui em São Pedro Aldeia, porque o preço é bacana, atendimento legal, enfim, carne de qualidade, então não esquece não, grava aí, Açougue Macedo. Perfeito, é bom que é confiança também. Porra, mano, isso aí. O cara tem confiança, você tá bem. Aí lá eles gostavam de assar carne, e tu entrou nessa hora também?
Cara, era direto, né? Então eles assavam carne, chamava pra casa assim, do pessoal e tal, assava carne, piscina. Então, assim, realmente um povo muito acolhedor. E lá Isso tu foi pra ajudou aí. ser Fisiologista. fisiologista de Aí, categoria de base? não, aí eu fui profissional. Sério? Saí da base do Fluminense, aí eu fui pro profissional, porque lá não tinha o fisiologista, essa figura não tinha. O time tinha acabado de ser campeão da Série C, vindo muito bem. Aí eu peguei e assumi como profissional lá, a fisiologia do Atlético, não tinha nada. Tinha nada, assim, eu fui estruturando. Eu lembro que eu cheguei com uma prancheta e caneta, é o que tinha. Porque dá para fazer um controle que a gente chama subjetivo, tacado. E aí eu fui galgando. Foi implementando o que você aprendeu com a galera do Fluminense, né? Isso aí. Então eu tinha muita proximidade com ele. Eu falava, pô, como é que a gente vai aplicar E a isso galera tudo? foi receptiva, legal, deixou você à vontade pra desenrolar? Muito, muito. Então, assim, a comissão era a comissão que me levou. Aí passou um tempo, eles saíram, foram pro Vitória, eu fiquei e fui galgando. Como o pessoal é muito receptivo, então foi muito Tu fácil. vivia nos estádios, então, né? Direto, cara. Pô, trabalho de domingo a domingo, de novo. Nunca deixei de Caraca. trabalhar aqui no domingo, cara. Aí tu ia em tudo que é jogo, né? Tudo que é jogo. O que acontece? Nessa época, então, eles tinham acabado de ser campeão da Série C e Série B. Do brasileiro, né? Do brasileiro. Aí jogava sábado, jogava segunda, tudo Sim. mais. Aí domingo já treinava, aquela coisa toda. E aí foi jogando, aí viajando, sabe? Pegava pra cá, pra ali, pra lá, enfim. Então, assim, ali Caraca, foi todo muito tinha- desenvolvimento. É porque tem muitas viagens, né? Mas no começo eu não viajava, Sim. tá? A figura do fisiologista não estava Não ia. viajando. Depois que eles foram vendo a importância com os equipamentos, aí começou a ter as viagens. Aí eu fiquei 6 anos em Goiânia, mas acho que eu fiquei 5 no Atlético Goianiense. A gente foi campeão regional 2 vezes ou 3 vezes, não lembro. Porra, maneiro. Aí conseguimos acesso para a Série A. Campeão paranaense, né? É Não, paranaense? é Não, Goiano, que é Goiás, Sim, sim, Vila Nova, né? Vila Nova, que foi campeão agora esse Sim. ano. Aí a gente conseguiu acesso para a Série A, e aí foi de onde que ficou o Atlético nessa. Pô, Série A, Série B, Série A, Série B. Então, desde que ele bateu a primeira Série A, ele tem voltado. Então, um clube que se estruturou muito legal, sabe? Pegou uma Pô, estrutura. aprendeu muito ali, né, cara? Aprendi Uma muito. bagagenzinha bacana, né? Muito, muito. Aprendi a fazer sem recurso, porque foi aos poucos. Sim, Sabe? Aos poucos. Equipamento, tudo isso foi aos poucos. sim. Mas foi legal, cara. Foi legal. Tipo, longe de casa, sem familiares, sem nada lá. Com a cara e com a coragem, vambora, vamos fazer. Sim. E aí eu fiquei um tempo lá, depois eu vim pro São Paulo. Aí São Paulo. Como é que foi essa transição pra São Paulo? Cara, São Paulo foi porque. Conexão de alguém? Sempre tem uma conexão de alguém, né, irmão? Não, então, não foi. Como é que foi? Quando eu estava no Atlético, eu tinha 2 atletas que estavam machucando muitas vezes, e aí sugeriu, o René Simões, treinador, sugeriu que a gente fosse para São Paulo fazer um trabalho numa clínica que tinha lá em São Paulo. E aí, quando eu fui para essa clínica, eu conheci a pessoa que é o Rogério Neves, que foi o outro que me ajudou muito, né? Tem Márcio, Altamiro Bottini e Rogério Neves. Esses caras, para mim, foram assim, os caras que... Que tu vai carregar até o último dia da vida. Exato. Gratidão eterna. Na ordem veio o Márcio. E tem contato com eles aí, né, cara? Tem. No futebol Pô, a gente vai começando. O Márcio foi o que me colocou no Fluminense. Aceitou quando eu fui lá, bati na porta e colocou. O Altamiro foi o que abriu as portas no Atlético Goianiense. E o Rogério Neves, quando eu fui conhecer ele na clínica dele, que eu levei esses jogadores lá para fazer o trabalho, aí eu fui conversando com ele, foi me conhecendo e estava vendo o trabalho. Quando foi um tempo depois, eu estava deitado, cara, lá em Goiânia, lá dormindo, tirando um cochilo, teve treino de manhã e tal, tava cochilando à tarde. Aí tô vendo ligação Rogério Neves, eu falei, porra, cara, deixa eu dormir, cara, vou dar um cochilo e tal. Falei, não vou atender. Aí tocou de novo, falei, deixa eu... Tu acreditou que era o quê? Alguma coisa pra falar alguma coisa de atleta, né? Cara, mas quando você tá com sono, você não raciocina direito, você quer dormir, né? Dormir, pô. Quantas vezes eu deixei de ir pra cachoeira, praia, minha mãe chamava, o pessoal tá indo pra cachoeira, tá indo pra praia. Eu falei, não, mas deixa eu dormir. Eu tô cheio de sono, pô. Eu quero dormir. Pô, dormir é bom demais. Aí eu atendi. Aí ele falou comigo, Caio, é o seguinte, você tem interesse de vir aqui trabalhar com a gente na seleção brasileira? Eu falei, Quê? como assim? Eu tô na seleção e tem a oportunidade de você vir aqui trabalhar na seleção feminina, seleção brasileira feminina, não tá fazendo trabalho. O que é? Não acabou na hora, né? Eu falei, calma aí, Rogério. Não, vai ter a convocação e vai ter já um amistoso na França. De novo, minha viagem, a única que eu tava tendo era de Rio para Goiânia. Falou amistoso na França. Eu falei, tá, então eu tenho que ir pra França? Ele o amistoso é da França, você tem que ir.
Eu falei, caraca, mentira que eu tô na seleção brasileira. Na seleção brasileira. Mas o que acontece? Foi o trabalho? Por quê? Quando eu conheci o Rogério, ele teve a oportunidade de conversar comigo, de entender, me ver como pessoa, caráter, sabe, no pessoal e no profissional. Então ele foi vendo aquilo, eu compartilhei algumas coisas que eu estava fazendo, né, dentro do Atlético, ele gostou, e a oportunidade ele foi e me colocou. Aí eu fui para a seleção. Minha primeira ida foi para a França, né, para a seleção brasileira. Marta, Cristiano estava machucado na época, Formiga. Caraca, aquela pretinha, né? Na pretinha já não tava pretinha, não. Acho que as mais antigas que estavam ali Marta, né? era a Marta, era a Formiga, a goleira, me fugiu o nome dela, fugiu o nome da goleira. Tinha a Rosana, Sim. sabe? A Cristiane estava machucada, não foi nessas convocações. Aí eu fui pra seleção, aí fiquei 1 ano e pouco na seleção feminina, disputamos um torneio, fomos campeões, foi bem legal. Viajei pra caramba, fui pra Suécia também. Caraca, que legal, hein, cara? Aí depois eu fui pra... Olha como é que futebol é mágico. Não, vai indo, vai indo. E assim, é algo que eu desejava, tá? É algo que eu desejava, assim. Sabe o que a gente falou? De ser, Sim, mano. sabe? Antes de ter. Cara, eu quero ser isso, Sim, eu mano. quero ter isso. Sim. Então você se coloca nisso. Cara, isso é energia fora do comum. Aquilo que a gente mentaliza realmente, né? O universo ele conspira para que aconteça. É a tal da lei da atração, né? É, lei da atração. Mano. É aquilo que você foca expande. Sim, doideira. Então essas coisas vão acontecendo. Então, assim, de uma certa maneira, um cara que trabalha no futebol, ele vai sonhar ir também para a Europa, vai sonhar em seleção e tudo mais. E a coisa foi acontecendo. E aí eu consegui. Aí peguei seleção sub-17 também, a gente disputou competições, tudo internacional, né, cara? Pô, seleção é uma coisa. Feminina ou masculina? Masculina. Caraca, maneira, hein? Masculina. Trabalhei com os caras aí que viraram também e tal. Então, assim, foi legal pra caramba, cara. Muito legal, muito legal. Seleção realmente é uma experiência incrível. Doideira, deve ser. Pô, você viaja, você pega os melhores hotéis, assim. Melhores hotéis. Eu fui para um hotel lá na Flórida. Cara, a cama, sem sacanagem. Parecia que era isso aqui, ó. Esse tamanho aqui. Gigante, né? Parecia que era isso aqui, ó. Cara, na hora que eu deitei, a cama me abraçou de um jeito que eu falei, meu irmão, que isso? Avançador, já deu a perceber que o Caio é o cara que ele gosta de dormir, meu irmão. Rapaz, cara, fisiologicamente é importante. É importante. Eu durmo cedo, mas eu acordo cedo. Sim. Eu durmo cedo, acordo cedo. Eu também, eu acordo muito cedo. Antes eu tinha o cochilo da tarde, hoje eu já... Eu durmo hoje no máximo, Caio, no máximo estourando até 10 horas. Pô, perfeito. E eu consigo ter um sono assim, ininterrupto, contínuo, até umas 5h30, 6 horas da manhã. Bom. Um horário bom, né, de... Aí você já começa a acordar. Sim, acordo, mas eu vou te falar, cara. Tu acredita que muitas das vezes eu acordo cansado, mano? Sabe por quê? Eu acredito que seja isso, né? Eu sou muito agitado. A minha mente, ela não para de trabalhar 1 minuto durante o dia. Eu atendo muitos clientes, enfim, tô pensando em várias coisas. Tô pensando no tal sendo antes de tendo. Sim. Quando eu vou descansar, a minha mente, ela entende e fala assim, cara, preciso diminuir, mas eu ainda continuo ainda pensando em muita coisa na cama e tal, e eu apago. Até ela entender que ela tá na inércia, deu tempo de eu acordar. Ela não conseguiu compreender, entendeu? Caramba. Caraca, meu irmão, sério, eu acordo cansado às vezes, tá? Isso é aí entra uma questão que às vezes você tem as pessoas costumam associar a qualidade do sono à duração, né? Tipo, 8 horas, 7 Isso, horas. tem uma parada, fala aí. Mas aí, isso é a quantidade, mas aí tem um fator da qualidade, sabe? Da qualidade, que é onde você consegue entrar nas zonas ali, sabe? Então você tem... Falaram já isso pra mim mesmo. Você tem... Eu acho que eu não entro nessa zona... Tem a profunda e tem a REM. Sim. Acredito que, pela sua atuação durante o dia, muito acelerado, provavelmente você vai dormir, você ainda vai estar ativando ali alguma coisa no celular, sabe? Porra, antes de estar muito ativo. Vou dormir agora. 10 minutos. Talvez pode dormir, mas isso gera um impacto no sono. Pô, a recomendação, sabe qual é a recomendação? É realmente você desligar o celular pelo menos de 2 a 1 hora antes de dormir. Você baixar a luz, a temperatura do quarto quando possível, sabe? Então esse é o processo para que você tenha qualidade. A gente tá batendo esse papo aqui aproximadamente, vamos colocar 1 hora, tá? 50 minutos, 1 hora. Você já percebeu quantas vezes meu telefone vibrou aqui? Pra você ver, irmão, essa hora, com certeza eu sei o que é. É cliente ainda me mandando mensagem e tal.
É uma intensidade muito grande, assim, que, tipo assim, com a minha responsabilidade, pelo que eu faço, né? Sim, Eu vou responder 9h30, 10 horas. A hora que eu tiver disponível, eu ainda vou responder, cara. entendi. Cara, Mas eu tenho que vigiar isso. isso aí que eu ia te falar, tá? Não é uma coisa que dá pra eu julgar e falar assim, pô, mas você tá errado, você Sim. cuidar da sua saúde. Sim. Cara, não dá pra julgar se chegar e falar, porque cada um sabe do que tem que ser feito. Sim. E o que tem que porquê- abrir mão da porquê- escolha, os porquês, Sim, mano. entendeu? Então, assim, mas a questão é, realmente, uma hora conta vem, entende? É. E é isso que é ruim, às vezes você dormiu, acordou, falou, puta, tô cansado, cara. Sim. Tô cansado. Eu, graças a Deus, dificilmente, cara, de verdade, dificilmente eu falo assim, tô acordando, tô cansado. Sério, tu acorda bem, né? Eu acordo bem. Eu durmo bem e acordo bem. Porque realmente eu priorizo Mas tu deve também importância. falar outra coisa. Pelo teu físico dá pra ver. Tu deve se alimentar muito bem. É outro ponto. É outro ponto, alimentação. Cara, Deve tem ser. a... Pô, você Essa sabe, parte da educação. Tem, mano. Tem. Essa parte da educação física e esse mundo que você vive, né? Que é de futebol e Sim. tal, com esses atletas de alta performance, Sim. até o nome tá aí, alta performance. Sim. Realmente, vamos supor, os caras da seleção brasileira lá. É doideira, né? A performance dos caras não são. Tem que ser o melhor. Não tem, mano? Tem que ser o melhor, tá? Quer dizer, isso que eu vou te perguntar. Você teve a experiência dos clubes. Sim. E você atuou com um atleta da seleção. Realmente, os caras são fora da curva, né? Muito fora da curva. Porque assim, você pega os melhores de cada um, de cada clube, e eles colocam lá. Sim. E aí, cara, sabe qual é a coisa assim que eu ficava abismado? Tinha muito cara bom, e mesmo assim, cara que não chegava. Que no final agora não chegou. Eu falo isso porque lá em 2015, 2013, 2013 na seleção. 2012, cara, maneiro esse papo aí, gostei. E agora ele tem 12 anos. Então o menino que é 17 lá, hoje já tá seus 27, 28, por aí. E teve muitos que não chegaram, mesmo passando pela seleção. E que tu atrela isso, mano? Eu vou te falar. Eu que joguei bola também, e conheço, boleiros aqui, peladeiros, famosos peladeiros, que eu vou te falar, eu garanto, tá, mano? Eu garanto. Sim. Tem muito peladeiro, melhor que muita gente de nome aí. Sim. No futebol. Sim. O que tu atrela isso, mano? Mas aí que tá. É melhor no quê? Na pelada? Na pelada? Ou na Vera? Ou na Vera. Ou atleta. Sim, mano. Ele é o melhor jogador ou ele é o melhor atleta? Opa. Entendeu? Sim. Melhor jogador. Melhor jogador. Mas não tem disciplina nenhuma. Não tem. Não tem mentalidade. Não quer renunciar pra chegar. Não quer suportar o processo. Não quer suportar o não. Não quer. Quantos você viu que lá no futebol, pô, cara, é uma... A galera que hoje, vamos supor, um Neymar da vida aí. Que é uma referência. O cara joga muito mesmo. Mas quanto o cara teve que se doar lá atrás, meu irmão? Muito. E tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Eu tenho hoje, depois a gente vai entrar um pouquinho mais, mas eu tenho hoje atletas que eu trabalho, mentorados ali, eu e ele, um a um, que eu falo, você tá vendo aí jogos da Champions, você tá vendo o Lamine, 17, aí você vê o Marquinhos e tal. Sim. Eles passaram pelo processo. Não tem como você acordar hoje e achar que vai chegar lá. E aí tem muito cara bom de bola. Não duvido, não. Isso aí. Não duvido. Sim. Você vai ver esse cara é bom de bola, ele não chegou. Não chegou porque não suportou o processo. Porque se tivesse suportado o processo, cara, quem não quer ganhar milhões? Quanto é que você falou na conversa com o seu pai que o cara ganha? 1,5 milhão, né? Sim, mano. Sim. Vai falar que o cara e não detalhe, quer isso. Peraí. Ganhando 1,5 milhão, ficando famoso, viajando o mundo. Tudo. Aí é aquela ideia que a gente fala. O talento não vai te levar para esses níveis se você não tiver esforço. Só o talento não te coloca e não te... Pode até te levar até um certo ponto. Lembra dos jogadores que eu falei da seleção? Sim. Talentosíssimos, mas o esforço para que realmente passe pelo processo, aguente ali, treino, acordar cedo, treinamento. Esporte a gente sabe que não, é saúde, treinamento, o cara machuca, lesiona, treina de novo, machuca, mentalidade para lidar com pressão, emoção, frustração, cobrança, projeção de pessoas que tá ali dependendo dele. Os caras devem fazer um trabalho de mentalidade muito forte com esses caras aí mesmo. Imagina Acontece. O cara tá lá no final do Brasileiro, Flamengo e São Paulo. Vai bater o pênalti, perde. E aí, mano? E aí que 80 mil pessoas no Maracanã. A preparação, meu amigo, ela é fundamental. E o esporte... tem isso muito intensamente lá? Muito. Assim, não, como é que funciona? Você tenta, dentro do clube você tem essas figuras. Lembra que eu falei fisiologista? Você tem um psicólogo? Psicólogo, sim. É um trabalho primordial para esses meninos. Trabalho primordial. Só que
Cara, o que acontece? No clube, vamos pensar na base. É um psicólogo, muitas das vezes 2, para atender 150 meninos. Sim. Não dá para acompanhar. E são as categorias sub-20, sub-15, sub-13, sub-17, sub-15. Sub-13. Aí tem, assim, às vezes eles tem sub-20, sub-19, sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11. Caraca, 2 psicólogos para 150 atletas. Aí é uma caralhada. E no profissional? Profissional, às vezes 2, com menos pessoas. Para 22, 20, 30. Só que o que acontece? Quando eles vão no psicólogo, eles já vão numa situação já quase que grave, assim, sabe? De uma necessidade muito grande. Beleza, é quase na ideia de remediar. O psicólogo, lógico que ele tem as ações dele, que eles colocam lá, que, pô, eles fazem um trabalho ali junto ao grupo, faz uma conversa, faz dinâmica e tudo mais. E aí os atletas vão se aproximando também, eles vão falando as dores e tudo mais. Mas o que eu vejo, que a nível de mentalidade, aí tem muitos profissionais que estão entrando para ajudar nessa alta performance desse atleta. Porque eles pegam a mentalidade para ser o diferencial. Porque pode ver, cara, qualquer grande esportista, pode ser jogador de futebol, de basquete, de tênis, qualquer um, vai falar de mentalidade. Sim. Se você for na Netflix hoje, pegar um documentário que fala do esporte de um atleta, eu duvido que não tenha um episódio que eles não falem de mentalidade. Sim. Eu duvido. Eu vou fazer uma palestra amanhã de venda e representação e em um dos pontos eu vou tocar em mentalidade. Tem que ser. Porque a mentalidade, eu até falei isso num outro podcast que eu participei, a mentalidade é a cola, é uma super cola que ele vai pegando todos esses pontos e vai estruturando para que você consiga sustentar. Irmão, é exatamente sobre isso. Tem muitas coisas. Então tem emocional, você tem que suportar. Sim. Então você tem que ter mentalidade. Você tem os pilares, né? Tem pilares, tem tudo, tem códigos. Eu tenho um método mesmo que eu pego 5 ali e falo, cara, é isso aqui, ó. O atleta tem que ter isso aqui. Sim. Sabe? Tem que ter esse 5. Esse conjunto aí, alinhado. Muito em alinhamento. O futebol tá pedindo isso. Cara, você acha que o futebol não quer um atleta que se conheça? Sim. Que tenha autoconhecimento? Porque não vem falar que o jogador ele é perfeito, porque ele não é. Ele tem pontos a melhorar. Então ele tem que se conhecer. O cara tem que ter garra. A gente tá falando de processo, suportar. Tem que se esforçar, trabalho e disciplina. Tem que ter. Isso. O cara tem que ter a unidade. Qual que é a unidade dele? Não adianta você ter até uma mente boa, mas seu corpo desfarela. Sim. Não adianta você ser um tanque sem cabeça. É um elefante sem caminho, sem direção. E que vai passando por cima de bola. Não adianta. O jogador tem que ter inteligência. Ah, cara, inteligência dos armadores igual. Não, cara, inteligência, entender o jogo, ler o jogo, porque o futebol tá cada vez mais tático. Tá. Então, inteligência emocional, inteligência decisória. Essa parada que falou é maneira. Por isso que, vou te falar, o trabalho técnico hoje é fundamental, né? De um técnico bom. Tá. Achei que era o trabalho técnico. Mano, vou te falar. O líder tem um papel. Tanto no papel de tática como no papel de liderança, como pessoa, tá? Isso aí, pra fazer a gestão. Aquele cara quando veio pro Flamengo português lá, o Jorge Jesus. Pô? O cara tirou onda mesmo. Foi. Engoliu. Tinha um grupo maneiro? Tinha, mas tinha um técnico que tinham passado com aquele mesmo grupo do Flamengo. É isso aí. O cara foi bom no emocional do jogador, no motivacional, na tática, no lado humano, em tudo, meu irmão. Teve um livro que eu vi recentemente, não fugiu o nome do livro, mas ele fala que é o seguinte, cara, não tem time fraco, tem liderança fraca. Sim. E aí você pega um time que muitas das vezes o time não performa, aí você vai ver, é a liderança. É liderança. Sim. Se você pega o líder. Eles mostraram, no livro dá um exemplo que era daquelas forças especiais lá dos Estados Unidos. Sim. Marine, né? Marine. Acho que é isso. Os caras são os Marines. Aí tem que fazer uma atividade. Era dessa ali, ó. Fios, acho que era isso. Fios. Isso. Aí tinha uma atividade que eles tinham que fazer, que era de travessia do bote e tal, pá. Aí eles dividiram em 2 grupos. Aí você tinha um líder e tinha a galera que acompanhava. Aí um dos grupos foi muito bem, e os caras percebendo a liderança desse cara, levando aquele grupo. E o outro totalmente desorganizado, porque o líder não estava conseguindo sustentar. Sim. Aí no dia seguinte eles inverteram, para eles verem como é que iria funcionar isso na prática. Aquele líder que foi pro outro grupo que estava desorganizado, ele organizou e chegou. E conseguiu ver se E o outro líder que pegou o grupo organizado deu a mesma merda. Deu a merda. Então, realmente, não é um papel, não é uma questão de time fraco. Sim. Liderança. Sim, mano. Cara, é sobre isso. É sobre então, assim, isso. cara, futebol tem tudo isso.
E aí entra a mentalidade, tá? Sim. Não podemos esquecer de jeito nenhum da mentalidade. Mentalidade, como eu falei, é a super cola. Você vai falar isso na sua palestra. Sim, No cara. futebol eles estão entendendo isso cada vez mais. Exatamente isso. O que acontece? Vou te dar um exemplo. Ó. Amanhã, nessa palestra, a gente... O que... Tem uma frase que eu ouvi até de um camarada que é do digital. Mandar um abraço pra ele, o Wagner. Meu amigo pessoal, Wagner Moreira. Ele é estrategista digital. Ele faz isso há muito tempo, já tá na Hotmart, enfim, né? O cara já tem aquela de plaquinha todinha da Hotmart, que eu nem sei identificar aquilo lá. Ele falou assim, Só Rodrigo... sabe que tem um monte de KM. Rodrigão, a gente tá, né, fez um lançamento digital já, a gente tá preparando já o segundo. Aí eu falei, cara, mas deixa eu te falar, mano. Eu vejo que, tipo assim, a galera quer aprender sobre venda e representação comercial. Só que não é isso que eu preciso entregar com mais foco. Ele, o que que é então? Eu falei, pilar de vida, mentalidade, disciplina, foco, tudo isso aí. Ele falou, então, André, mas é isso. Tu vai vender o que eles querem, meu irmão. Grava essa. Tu vai vender o que eles querem. Tu vai entregar o que eles precisam. Amanhã, a minha palestra vai ser 70% do conteúdo. A galera tá pensando que vai chegar lá. Técnicas de venda, representação comercial, conhecimento. Tudo. Irmão, vai ser 70% lado humano. Eu vou fazer o alinhamento de vida, vou alinhar a estrutura deles para eles verem o quanto é importante você estar alinhado. Sim. Como ser humano, como pessoa, como profissional, como pai, como marido, como tudo, meu irmão. Para tu atingir o teu objetivo, fica muito mais leve o fardo. Sim. E 30% eu vou falar sobre venda e representação comercial. E eu te garanto, eles vão sair de lá impactados e falar assim, uau, aprendi muito mais sobre vida do que eu vou precisar alinhar na minha vida para chegar ao resultado que o Rodrigo falou que é possível. Isso aí. É isso, irmão. Porque eu passei por isso. Você viveu na pele. Eu precisei ter esse realinhamento, Caio. Sim. E quanto você tá performando hoje? Pô, irmão, tô performando muito. Cara, vou te falar. Irmão, eu tô performando muito além daquilo que eu acreditava que era possível. Vou te dar um exemplo. A nossa mente, ao mesmo tempo que ela leva a gente aonde a gente quer chegar, ela sabota também porque ela coloca esse ponto de chegada como o ápice de até onde a gente pode ir. O que eu quero chegar com isso? Às vezes a gente pode ir muito além mesmo. Tem um vídeo eu vou até passar amanhã também. Não sei se tu já viu esse vídeo, que é de um gordinho do futebol americano, né? Aí o técnico chega, que amanhã a gente vai ter o jogo da nossa vida, que os caras, não sei o que, os caras são muito bons, né? E ele fala, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Esse, que é o líder. Não, você vai conseguir, vamos mudar essa... Vem cá que eu vou te... Aí pegou ele pra exemplo lá. Aí colocou ele pra carregar, vendou ele. Já viu isso? Desafiando gigante. Muito bom. Cara bravo. Essa analogia é muito boa. Botou o cara lá, vendou o olho. Eu não vou conseguir 20. E vai, e o líder tá ali o quê? Motivando, né? Você consegue, você vai, cara, pode mais. Andou o campo todo sem, mano. Caramba. A nossa mente, às vezes, bloqueia a gente de chegar a um ponto mais alto porque a gente acredita que não é capaz e é, irmão. Quando você acha que... Deve ter falado isso lá pros teus alunos lá, teus atletas lá. Quando você acredita que o teu gás acabou, você não pode ter certeza que ainda vai uns 30% ainda. Vai. Não vai, cara. Vai porque assim, ó, realmente, quando você vê aquilo, você enxerga, e aí você começa a ver as limitações, você começa a ver um monte de coisa, cara. O ser humano é muito bom pra criar desculpa, obstáculo, aquela coisa toda. É mais fácil, né? E a nossa mente, ela é muito boa em nos defender. Lógico, foi assim que a gente sobreviveu ao longo das gerações, das eras. Sim, da existência. Da existência. Foi nos defendendo, foi o medo. Tá? O medo. Só que aí tem os dois tipos de medo. Aí você tem o medo que te paralisa. Paralisador? Sim. E aí você tem o medo. Vamos botar os dois P. Olha, seja o 2P. O que paralisa e o medo que te prepara. Entendeu? Você tem o que te paralisa e o que te prepara. Sim. O que te paralisa é esse bloqueio. Que aí você começa a trazer um monte de coisa. Cara, eu não vou conseguir, porra, não vai dar, não sei o quê, papapá. Lembra? O ser humano é muito bom, é uma desculpa. A mente é muito boa em nos defender. Melhor não fazer. Melhor não fazer, cara. Não vai dar, não vou chegar. Já tá derrotado. É o caso desse vídeo. Ele falou, não consigo. Só que ele nunca tinha tentado. Sim. Nunca tinha tentado. Aí tem um medo que te prepara. Se você sabe que existe um risco
sabe, tem uma dificuldade, você vai se preparar para aquilo. Eu falo isso com os meus mentorados. Eu falo, cara, o medo, ele não pode te bloquear. O medo, ele tem que te preparar. Sim. Ele tem que ser um alerta. Ele tem que vir para te alertar. Para te mostrar, calma aí, se eu for por aqui é desse jeito. Então o que eu preciso fazer para seguir? Então, assim, realmente, o ser humano traz isso, né, cara? A gente traz isso. E eu costumo dizer, tem até um vídeo que eu gravei sobre isso, que é aonde está o nosso maior medo, Caio? Está o nosso maior sucesso. Se a gente romper ele. Tem muitas pessoas que têm muito medo de fazer algo e que pode ser a virada de chave para mudar a vida dela. Ah, sim. Ah, eu tenho muito medo de... Vou te dar um exemplo. Não tô falando isso eu não, porque eu nunca tive medo disso não. Tenho muito medo de palestrar. Tenho muito medo de amanhã do que vai acontecer, o que as pessoas vão me julgar. Eu nunca tive esse medo, tá? Mas vamos supor que eu tivesse. Né? Vamos supor que eu tivesse. Aquilo já me bloquearia de uma forma de eu falar, cara, não quero isso pra mim. Sim. Mas quem sabe que se eu não rompo esse medo aí, eu não me torno um dos maiores palestrantes do Brasil reconhecido. E é isso mesmo. A gente coloca às vezes o medo como um paralisador. E ele, na verdade, tem que, além de ser um preparador, preparar a gente, tem que ser um impulsionador, porque eu acredito que o medo e o sucesso caminham na mesma direção, na mesma estrada. Eles estão juntinhos. Como é que você vai buscar o sucesso? Estão juntinhos, mano. Sem esperar que venha desafios. Não tem como. Sem esperar que venha quedas. Sem esperar que venha obstáculos. Tem como não. Se você tá caminhando pro sucesso, o medo tá do seu lado. Sim. Tá ali, lado a lado. Sim. Porque você, em um momento ou outro, você vai duvidar. E a dúvida também não é, cara, é isso. É isso. Eu vi recentemente um pastor falando, eu vi isso no livro, então fez muita conexão, sabe? Então, assim, o maior problema nosso é quando a gente começa a ter certeza das coisas, olha só, quando a gente começa a ter certeza das coisas, e aí a gente acredita que aquilo é real. É a verdade absoluta. Então, por isso que você falou muito bem. Pô, se tem um sucesso, tá começando sucesso, você tem um medo. Porque em um momento ou outro você vai ter a dúvida. Humanamente ela vem. Mas aí se você estiver bem estruturado, quantos por cento de alinhamento lá? 70%. 70%. O cara que vai vender, ele talvez não está performando porque ele tem medo, ele acha que está travado e que não sei o quê. Sim. E ele não está nem alinhado com ele porque ele não tem a confiança. Sim. A estrutura dele interna não está alinhada. O cara não sabe às vezes qual é o propósito. Sabe? Irmão, ele tá com a saúde desalinhada, ele tá com o espiritual desalinhado, ele tá com os relacionamentos dele, familiar e de amigos desalinhado, ele tá com a saúde física, mental e emocional completamente abalada. A cruz dele, que eu costumo dizer que o alinhamento é a cruz de Cristo. Sim. Tá completamente assim, ó. Pensa. Mano, eu falo porque a minha cruz era assim. Sim. O meu alinhamento era louco. Não tinha. Era desalinhado. Sucesso, queda. Eu sempre sacudia a poeira e levantava de novo. Sucesso, queda. Cadê a constância? E por que isso? Por causa desse desalinhamento aqui. Sim. O sucesso esvaía pelo meu modo de viver. Sim. E olha como Deus ele faz coisas improváveis. Tu acredita nisso? Que Deus faz coisas improváveis? Acredito. Sobrenaturais? Coisas que você não acredita? É, porque tem coisas que realmente se a gente for pensar que tá no nosso controle, não tá. Não tá. Não tá. Não tá. E através do improvável ele fez eu hoje colocar na minha vida como um centro esse alinhamento aqui, irmão. Não. Porque senão não vai. E ninguém vai falar que vai, meu irmão, pra mim. O cara pode falar que ele tem muito sucesso lá, ele é milionário financeiro, mas se ele tiver com o relacionamento dele conjugal, com os filhos, com o amigo, tudo desalinhado, o espiritual dele abalado, não tem fé, não acredita em nada, saúde dele, tudo escaralhado também, tudo ruim. Mano, o sucesso dele é apenas questão de tempo pra se diluir em uma montanha água abaixo. Por isso que as pessoas tendem, né? Assim, as pessoas que têm a consciência, as pessoas que a gente acompanha de mindset melhor, a gente fala que, cara, existe uma diferença entre sucesso e riqueza, né? Muito, é. Assim, ó. Porque o cara pode associar o sucesso dele numa questão profissional, tô tendo sucesso e tal, mas talvez o cara não tá tendo riqueza. Sim. Ah, cara, mas você tá falando riqueza tipo de dinheiro, então um cara rico é um cara de dinheiro? Não, riqueza. Sim. Riqueza, você pode ter riqueza na sua saúde, cara. Você pode ter riqueza nos seus relacionamentos. Sim. Você pode ter riqueza na sua mentalidade, na sua espiritualidade, Sim. sabe? E aí quando você mantém essa cruz aí equilibrada, porque ela tem a demanda do ser humano, das pessoas,
uma hora puxa para um lado, puxa para o outro. A maioria puxa para onde? Pro financeiro. Pro financeiro. Não adianta. Aí a pessoa quer ir pro financeiro. Aí o que ela faz? Ela bota a custa aqui, ela bota 80% só no profissional. E aí o que vai sustentar ela? Profissional, daqui a pouco a saúde dela tá babado. É isso aí. O relacionamento dela tá babado. Tá tudo ruim, tá tudo difícil. Isso aí. Tá tudo ruim, tá tudo desequilibrado. Aí tu, rapaz, de que adiantou? Porque eu conquistei isso aqui, desse lado, só que eu tô assim, ó, com o restante tudo abalado. Então, pensa bem. Pensa nessa questão de diferença de sucesso e riqueza. Mas pode ser que essa pessoa esteja tendo sucesso aí no trabalho. Pode ser. Mas está perdendo a maior riqueza: relacionamento, saúde, sabe? Isso. Qualidade com as pessoas. Você já viu aquele estudo de Harvard, aquele de maior de duração, que perguntou para as pessoas lá atrás o que elas entendiam como sucesso, como algo que elas mais desejavam. Sim, prosperidade. Aí a pessoa respondia: riqueza, fama, quero ser reconhecido, tudo mais. Isso pequeno, novinho, ali jovem e tal. Pegou depois de muitos anos, perguntou para essas mesmas pessoas o que elas entendiam hoje na vida como sucesso. Depois que elas passaram por tudo. Já 50, 60, 70 anos. Mudava a resposta? Não mudava? Falaram que eram os relacionamentos. Então os relacionamentos têm um papel fundamental. Então você fala da cruz. Se ela pensa só para um trabalho, você vai, como é que fala? A palavra fugiu. Você vai sacrificar outras áreas. Sim. Aí pode parecer assim, não, cara, mas a vida, sim, por isso que eu falei, tem hora que ela vai pender mais de um lado para o outro, mas você tem que estar consciente disso. Tem que ter um prazo para isso. Sim. Tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo. Porque aí você consegue equilibrar. Falou sobre isso, né? Falando sobre isso. Aquele dia da conversa nossa. Lembra? Sobre prazo. Eu falei, cara, não tem problema ser intenso. Eu, como fisiologista, eu falo muito intensidade e volume. Sim. Só que, se você está indo com intensidade, o ideal é que o volume seja baixo. Você pode ser intenso todo dia. Sim. Mas se você for intenso e o volume for muito alto, uma hora a conta chega. Então, de novo, você pode ser intenso todos os dias, com volume baixo, já que você quer ser intenso. Ou se você está pensando no volume, você vai fazer um volume menor com uma intensidade menor. Ou melhor, se alternar, cara. Volume e intensidade. Volume e intensidade. Final de semana, você para o tempo para ficar com a família. Sim, mano. Dá uma zerada, dá uma descansada. É preciso, né? Porque muitas vezes é o descanso, cara. Às vezes, qual que é o descanso? Cara, o descanso é ficar deitado vendo Netflix e tal. Cara, o descanso é você tá com seus filhos, com a sua família. Mas é sempre isso, cara. Não, tem hora que você vai estar fechado, não acabar. Tem hora que você vai precisar trabalhar no sábado, fazendo no domingo. Sim. Mas, de novo, é prazo. Porque se ficar nessa direto, você não tem a oscilação. E quando você não tem a oscilação, você não tem a supercompensação. Ou seja, se você tem um descanso legal, você tem um final de semana bem de qualidade, a tendência é chegar na segunda-feira. Cara, e o que acontece às vezes eu vou trazer pra minha realidade, né? Eu busco muito. Aí eu tenho vitórias, micro vitórias. Uhum. E acaba que eu tô sempre pensando na próxima micro vitória, na próxima vitória, no próximo degrau a escalar, que passa às vezes imperceptível, sem comemoração nenhuma, alguns pontos que eu já consegui acessar. Porque eu sempre tenho um próximo nível. A minha esposa que fala pra mim isso, fala: Rodrigo, olha só, tu não vai parar, mano. Se tu continuar com essa forma de você agir e pensar, sempre vai ter um próximo, sempre o chão, sempre o teto vai virar chão. Sim. Pra você. E tu vai querer mais. Só que aí tu acaba perdendo realmente, sabe o quê? O controle da tua vida. Sim. Porque você não consegue usufruir daquilo ali, se agraciar com aquela conquista. Você mal conquistou, já tá buscando a próxima. Cara, até o corpo mesmo, a mente não vai entender mesmo. Cara, eu vi uma vez uma entrevista, o repórter perguntou pro cara, né? O cara tinha acabado de ser campeão. Aí perguntou pra ele: e aí, como é que tá o pensamento para o próximo ano? Cara, meu amigo, eu acabei de ser campeão. Sim. Deixa eu curtir isso aqui. Descansar e tirar umas férias com a família. Geralmente no UFC que ele vai falar isso. Os caras estão lá. Cara, foi o ano todo trabalhando, meu amigo.
deixa eu aproveitar esse Pegar um vídeo, você tá extremo. falando do plano, não sei o que vai ser, não sei nem o que vai ser amanhã. Sim. Deixa eu curtir isso aqui, deixa eu ser grato por isso aqui. Isso, maneiro. Então, mano. cara, isso aí que você falou é legal. Essas pequenas vitórias, a gente celebrar isso, você celebrar. Eu costumo, eu peguei isso lá da época da minha esposa lá no Joel J, Sim. que elas chamam de Big Win. Aí o que eu fiz? Qual o nome? Qual o nome? Big Win. Big Win. Que é a grande vitória. Grande vitória. Não é minha, não. Ela que trouxe esse Pô, conceito maneiro. deles. Big Win. E aí o que eu pensei? Falei, pô, tá. Vou fazer o Big Win. Vamos dividir os Big Win. Vou fazer o do dia e o Big Win da semana. Então eu uso ali o Notion e aí eu penso, cara, qual que é o Big Win do dia? Qual que é a coisa mais importante do dia hoje? Que eu tenho que fazer, isso vai me dar, sabe, uma satisfação, retorno. Pá, a tendência é eu focar nisso, concentrar nisso e colocar isso como importante para fazer. Porque se você não tem isso, se você não tem uma meta, um algo, um Big Win, vai passar um dia, vai passar 2 dias, você tá só indo. E aí tem o da semana também. Você, como a representante, você vai pensar, cara, minha meta semana eu divido tudo. Entendeu? Eu planejo mesmo. É isso. Então você tem ali as vitórias. Só que qual que é a ideia? Não pode ser também passar por cada vitória dessa e, tipo, não comemorar. Porque quando a maré ruim vem, que ela vem em alguns momentos, vem um momento de baixa. Tem vários dias ruins, pô. Quando o inverno vem, você não sente frio? Sim. Pô, você tem lá, você tá aqui, ó, tá sentindo um frio. Então quando o calor vem que você tá, pô, aproveitando, você comemora. Então assim, tem que comemorar. Se ficar muito no automático, a gente perde isso, cara. Verdade. Não quero perder isso. Agora, Caio, vamos voltar pra seleção brasileira, que o papo tá ficando maneiro, a gente vai falando de mentalidade. Meu irmão. Meu amigo. Mas vamos lá, seleção brasileira e depois disso. Aí na seleção brasileira, eu tava no Atlético ainda, porque é convocação, né? Sim. Eu fiquei nessa, né, condição de convocação. Tava no Atlético, aí ia convocar. Verdade, Aí tu ia pra lá. Isso, aí ia pra lá, fazia a preparação, ficava lá uma semana, ficava mês, participava de uma competição, voltava pro Atlético. E aí eu fiquei nessa. Aí passou um tempo, o Rogério estava no São Paulo, aí surgiu a oportunidade de eu ir pro São Paulo também, porque falou, Caio, ó, tá tendo uma vaga aqui, eu quero te trazer para cá. Sim. Nessa época a gente já não estava mais vinculado à seleção, porque a seleção mudou. Porque lá é gestão, né, também. Vem, muda presidente, muda diretor, aí vai mudando toda a cadeia. Sim. Ok, eu tô ali para jogar. Mas eu fiquei feliz porque a gente teve uma gestão antes, que eu participei primeiro. Teve aquela da Copa do Mundo, a Copa do Mundo 7-1 eu não estava, tá? Foi aqui no Brasil em 2014, né? Aquela ali já tinha mudado a gestão. Aí depois do 7-1 caiu todo mundo. Que vergonha mesmo. Caiu todo mundo. Aí voltamos pra seleção, eu fiquei mais um tempo. Aí depois saí da seleção de novo, aí eu me convidou pro São Paulo, cara. Aí, pô, foi maravilhoso, porque é um lugar que eu mirava. E já era profissional no time profissional? Não, aí eu fui pra base. No Atlético eu estava no profissional. Sim. Aí na seleção eu tava na base. Aí depois já foi pra base. Aí eu fui pra base. Pô, até fui contratado pelo profissional, porque lá tem o CT Barra Funda, onde é o profissional atua, e tem o CT Cotia. Só que a minha atuação foi lá em Cotia. Cara, maravilhoso. CT lá era um antigo, tipo um Aras, assim. Top, né? Muito, muito, muito hotel, alojamento ali. Estrutura mesmo sobrenatural, né? Nossa, velho. De primeira linha. Cara, eu acordava cedo, gostava de acordar cedo. Ia lá, usava a academia do espaço, trabalhava, e café da manhã. Porra, top. Minha esposa fala que... Era uma vida de rei. Não, minha esposa fala assim, não, café da manhã dele era 1 hora de café da manhã e tal. Não era. Sim. Era porque eu como com atenção, sabe? Sim. Dessa época, atenção. Então, assim, aí peguei o São Paulo, cara. Aí fiquei no São Paulo, foram 8 anos. Saí ano passado. Caraca, tu tava até pouco tempo agora, né? Até pouco tempo, até o final do ano passado. Mas aí eu vi que, eu falei, cara, muito bom, muito legal, mas dentro dos meus propósitos, dos meus objetivos, dos sonhos, eu vi que tinha um teto. Opa! Eu vi o teto ali. E mesmo eu subindo. Porque quando eu cheguei lá na base, aí entra aquela questão. Tá? E agora eu vou falar aqui pra galera, que é um ponto importante também, porque a gente tá falando muitas coisas positivas, de performance e tal, mas a gente tem que se reconhecer como ser humano, temos a nossa falha também. Qual foi a minha falha? Quando eu cheguei no São Paulo, eu falei, nossa, maior clube do Brasil, tô bem pra caramba, fui me acomodando. Relaxou. Relaxei. E aí que tá o perigo. Relaxei. Não dá pra relaxar. Ficou legal já aquilo ali pra você.
Falei, pô, tô no São Paulo. Cheguei no teto. Não, daqui a pouco, eu falei assim, não, daqui a pouco, pô, Aqui é o meu teto. vai pintar a vaguinha lá no profissional, e eu, pum, pego lá, vou aqui no meu tempo, na Maciota. Foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E você, deixa a vida me levar. Foi indo? Foi levando. Eu falei, velho, não dá. Só que aí eu fiz assim, eu falei, beleza, se eu for pro profissional hoje, será que eu ainda vou estar realizado? Falei, não. Ah, vai ter competições, vou disputar e tal. Mas eu cheguei e eu falei, cara, os meus objetivos, os objetivos que eu coloquei, mesmo indo pro profissional, ganhando um salário bacana, eu ainda não vou alcançar os objetivos. Aí eu falei, não, não dá. Então aí na base, comecei já a me organizar, aí foi na hora que eu comecei a seguir para uma outra área, que é trabalhando com atleta, diretamente com atleta. Tipo, prestando consultoria e mentoria, né? Isso aí. Hoje, com a alta performance, eu trabalho como mentor de atleta de futebol. Caraca, isso é bacana, né, cara? Porque eu vi, tá? Não é que eu ouvi, não é que alguém comentou, falou, não, eu vi muitos atletas ficando pelo meio do caminho. Aí você fala assim, ah, cara, mas sei lá, o cara não tinha técnica, não tinha talento. Tem uma jogadora braba do Internacional. Ah, Rapaz, esqueci agora o nome dela, me fugiu. Ela me segue no Instagram, tá? tá. Desde lá do comecinho, meu irmão. Ela se conectou lá, pô, tu é... O seu começou no comecinho dela? No meu comecinho de Instagram, no meu comecinho lá, comecei a postar alguns vídeos. Ela, pô, você é mentor? Pra você ver como é que eles buscam mesmo mentores, pra poder dar direção na vida, né? Pra alinhar eles de uma certa forma pro sucesso. Ela joga muito, meu irmão. É do profissional, do Internacional. Legal. Centroavante. Esse é o nome dela agora. Passa ela pra mim. Ainda tem Ela tá- uma barra. Mano, lá atrás ela veio falar comigo, entendeu? Legal. Mas é isso, porque o esporte, assim, cara, acho que todo mundo Precisa do mentor. precisa de mentor. Sim. Porque na real, Fala tudo, mano. a gente tem pai, tem tio, tem vô, tem pastor, tem padre. Sim. Beleza, né? Mas cada um tem o seu papel. Agora, tem uma pessoa que vai olhar pra você. Com um olhar mesmo É isso. de direção, né? Vamos lá, vamos performar. Tá, vamos lá, o que é? Porque assim, às vezes quando você fala. Vai falar o que eu não quero ouvir. É exato, é isso que eu ia te falar. Porque tem amigos que até pode fazer esse papel, mas são raros. O amigo que fala pra ver. E de repente, se eu não estiver preparado pra ouvir, eu vou ficar até Você chateado. vai ficar chateado, por isso que ele não fala. É verdade. Entendeu? Pode abalar a amizade. Porque entra no ânimo. Porque o cara vai te falar a verdade, e aí vai ferir seu ego. É. Seu sentimento. Isso aí. Não tem como, vai ferir. Vai ferir. Só que essa é a reação involuntária. Se o cara estiver bem preparado, bem alinhadinho, ele pode até ficar chateado ali, como eu falei, uma reação involuntária. Mas ele vai refletir e vai falar: aquele cara ali tem razão. Ele falou que eu precisava ouvir. Aquele ali é meu amigo. Sim. Não é que os outros não sejam, mas sabe que pode abalar a relação. Aí o cara não entra na bola dividida, o amigo não quer entrar. Não entra. Ele às vezes concorda com você. Às vezes não entra em bola dividida, pô. De ter que falar o que o cara precisa ouvir. O cara vai falar assim: caramba, isso aqui, você achou bonito? Pô, cara, legal. Tá, achei bonito e tal. Você não vai falar assim, pô, cara, na moral, não tá bonito. É feio, você precisa melhorar, sabe? Sim. Tem hora que você não vai falar. Porque você sabe que o cara vai ficar chateado. O cara vai... Tem uns que, aí são duas reações. Ou o cara fica triste e murcha, ou o cara fica explosivo, não sei o que, fica magoado. Verdade, é. Porque a reação dele vai ser essa. Então, às vezes, você acaba abrindo mão. Mas o certo mesmo é esse. Aí o mentor, eu pelo menos, eu particularmente, eu sempre falo no meu mentorado, eu falo assim, cara, eu não tô aqui para falar algo para te agradar. Sim. Tá? Meu foco não é o seu sentimento, meu foco é a sua performance. E se eu quero da sua performance, eu tô aqui para te ajudar, para te guiar. Não vou te julgar. Não sou a pessoa que te julga, eu vou te chamar pelo porquê. E aí, qual porquê você fez ou você não fez? Sim. Só que eu vou buscar me aproximar o máximo possível da verdade. Da verdade. Também não sou dono da verdade, mas vou me aproximar dela. E se eu tiver que te falar, eu vou te falar. Se eu tiver que falar o que eu acredito que é necessário, eu vou te falar. Sim. Para te ajudar. E aí o mentor faz isso. Por isso que realmente, dentro do esporte, cada vez mais estão procurando. Porque não é só o talento. Rodrigão, não é só o talento. Não é, irmão. Não é só o talento, porque eu vi isso. Cara, eu vi de verdade, atuando com um monte de atleta. Sim. Seleção, por exemplo, vários jogadores talentosos. E jogador talentoso hoje tá aí, tocando um pagode, grupo e tal. Cara, tem isso, mano, isso aí. Tenho até medo de falar. Eu não vou falar, não. Porque ele é da região. Então, assim, trabalhei com ele no Fluminense e na seleção brasileira. Cara, pode ter sido até a escolha dele, mas é o que eu falo.
cara, escolher entre uma e a outra de milhões, não sei o quê, não sei se é, entendeu? Então, assim, é isso. Talento tinha pra caramba, mas e o processo? E o processo? Eu posso falar de bastidor, porque aí bastidor, realmente, quem tava lá viu, então não é algo que a pessoa vai associar. Tinham dois do mesmo clube, comigo em convocação da seleção. Dois do mesmo clube. Olha isso aqui é a prova. Ah, não, se eu falar A galera vai onde o saber quem é, cara né? tá, Eu sei saber quem é, quem é. pô. Você já sabe, tá? Tinham dois do mesmo Ainda clube. vou te falar que eu acho que morava no meu condomínio esse aí. Não, calma aí, é loucura. Tinham dois do mesmo clube e a gente tava na seleção. Um, varzeou pra caramba. Varzeou pra caramba. Não se cuidava. Alô, Prava, Não né? Alô, Prava. todo largado mesmo. E esses dois eram até no mesmo quarto, porque eles eram do mesmo clube. Na teoria, a seleção pensou assim, os caras já têm afinidade. Sim. Chegou no momento, no meio da competição, o outro, que estava bem focado ali certinho, pediu para trocar de quarto, que não estava aguentando. Pô, falta de cuidado, disciplina e tal. Coisas básicas, já. Coisas básicas. Varzeando legal. Aí trocou, beleza e tal. O que varzeou chegou aí para clubes da Europa, de expressão, mas a coisa não foi acontecendo, não foi acontecendo. Voltou, não tá performando hoje. O outro, que não era ali o principal da parada e tal, é quase que eu falei o apelido, Sim. que era o principal, virou, foi pra Europa, jogou, ganhou dinheiro hoje, absurdo. Absurdo, tá aí atuando pra caramba. Então o que eu quero dizer? O do talento, muito talento, mas sem esforço, ele não chegou. O outro que não era talentoso, mas esforçado, focado, disciplinado, chegou e virou. Chegou. Então, assim, quando as pessoas realmente pensam que meu filho tem muito talento, não é garantia. Não é garantia. Nenhuma. Não é garantia. E é pior. Se você fala para o seu. Agora já um papo para os pais. Se você fala assim para o seu filho, não, meu filho tem muito talento, ele é talentosíssimo e tal, você está plantando uma semente errada nele. Você não tem que valorizar o talento dele, tem que valorizar o esforço. Sim, porque ali ele já tá, de uma certa forma, acomodando o cara em acreditar que o talento vai ser suficiente pra chegar onde ele quer. Você matou. Matou o cara, meu amigo. Você matou o cara porque o cara tá falando, pô, tem um talento, Ei, eu já sei talentoso, já, meu irmão. talentoso, talentoso, já não preciso treinar, não preciso trabalhar, não preciso me esforçar. E o cara vai acreditando nisso, foi o que aconteceu com esse menino. Não, você não sabe o que é, não tem como. Rapaz, eu vou te falar. É avançador. Eu sabia, porque o Jefferson já tinha me falado. Ó, o cara é bom de papo, meu irmão. Vai rolar, vai fluir. Porque realmente a gente vai conversando, cara, e vê que, tipo assim, caraca, meu, o conteúdo é bacana. Não fala só, não fala só sobre futebol, que é o que você atua hoje. Sim. A gente fala sobre, cara, sobre pessoa, sobre o que precisa uma pessoa para ter o sucesso. O que precisa uma pessoa para viver em alta performance. É. Quanto que vai ter que renunciar, quanto que vai ter que entender que o esforço, sim, é fundamental para você chegar naquilo. Você falou 3 palavras aí: performance, renúncia e esforço. Ô, irmão, Chá junto ali. e não tá, eu costumo dizer que não tá só no atleta, não, tá no ser humano. Para você se tornar alguém que você realmente deseja ser, o quanto você acredita que vai precisar renunciar coisas, renunciar circunstâncias, situações, renunciar a vontades próprias que você tem, é sobre isso. Eu via muito, na época, na minha época lá de garoto, né? A gente tinha vontade de entrar pro colégio naval, fazer a prova do colégio naval, para ser oficial da Marinha. Fui pra IPK. Então, olha só. Aí tinha, geralmente a gente acreditava, de garoto, né? Mas mesmo que imperceptivelmente a gente falava, pô, aquele moleque é inteligente, rapaz. Tinha um colega meu que hoje ele é comandante aí, né, e tal. A gente fez a prova junto na época. Eu comecei a estudar com ele. Ele não era inteligente, irmão. Ele se tornou inteligente pela quantidade de esforço que ele colocava para aprender as matérias. Legal. Era bizarro. Se eu estudava 2 horas, vou te dar um exemplo, e acreditava que aquilo ali era uau, ele estudava era 8 horas, irmão. Aí a gente vai entrar nessa tua vertente de que realmente o cara que se esforça mais é o que vence. Quando você vê um concurso, é claro que tem pessoas que assimilam mais rápido matérias, tem grava mais, conseguem entender, tem um entendimento diferente, tem. Sim. Mas o mais esforçado ganha. Se esse cara, que é muito bom, não treinar o suficiente para chegar lá,
o outro que não é tão bom e fizer isso, ele vai chegar. Chega. E como atleta, passar um concurso Na público, vida, é na vida, meu irmão. É um cargo dentro de uma empresa. É na vida. É. Então, Caio, cara, infelizmente já estamos... Rapaz, vai ter que ter episódio 2, Alta Performance 2 com Caio Ferreira. Vamos fazer escolher um tema, cara, vamos debruçar em cima disso aí. Não, eu vou te falar, cara, eu vou te falar, sinceridade. Eu não quero terminar o podcast, porque o papo tá maneiro demais, o papo tá maneiro. A gente vai combinar, porque eu quero entrar nessa pegada de começar a fazer live. Ah, bacana. Porra, a gente vai fazer, vou te convidar. Vamos fazer lá, vamos falar sobre mentalidade, vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre... Irmão... Porque você pega um tema e... Caraca, isso aí é uma parada tipo assim, cara, eu tenho certeza que a galera que vai se conectar a esse podcast aqui vai ver que são situações que se parar pra dar um pouquinho de atenção, muda uma chave lá de quem tá assistindo, né, cara? Muito. Muito porque, assim, ó, tem tanta coisa dentro da esfera da mentalidade que realmente a pessoa vai pegar aquilo ali e vai falar, caramba, isso aqui sim faz sentido comigo, conecta comigo, porque nesse momento eu tô precisando disso. Sim. Disso. Por exemplo, eu vim aqui recentemente, fiz a live para lançar a minha mentoria em grupo, né? Eu tenho os mentorados individuais, mas assim, eu vi que, cara, no individual eu tenho um limite de pessoas para... E no grupo? No grupo a gente escala, a gente avança pra caramba. Então, assim, no grupo é a questão da escala. A tua mensagem é propagada. E isso que eu ia falar. Ela chega pra... É igual você pegar uma linha de transmissão no WhatsApp, mandar uma mensagem, tu manda pra 256 numa linha de transmissão. É isso aí. E se tu falar do X1? É só individual, 1 a 1. Aí o investimento é maior, né? Aí, do outro lado tem um investimento maior. E aí, nesse programa de mentoria em grupo, que é o Formando Atletas, cara, eu falei, como é que eu vou conectar com esse tanto de atletas no sentido de atender às necessidades deles? Porque são várias, né? São várias. Não vai cada uma. Tem a posição, tem o seu momento. O que eu fiz, cara? Aí eu escalei os 11 titulares. Então, os 11 titulares é o quê? Você tem os titulares, as posições. Goleiro, lateral, meio campo, volante, aí bota um capitão, coloca o MVP, coloca o centroavante, ponta, e eu boto o treinador. Então é 11 mais o treinador. Aí você vai entender. Então, vamos falar, um grupo de mentorado com 12. Não, é isso? Não, calma aí. A minha dinâmica são 12 encontros ao vivo comigo. 12 encontros comigo. Para cada encontro, eu chamei dos 11 titulares, mais o treinador, de uma posição. Fala de uma dor. De uma dor. Aí o que eu pego? Eu escalei o time mental. Aí tem um time mental. Ou seja, cada posição tem alguma coisa que é mais característica daquela posição, que é um desafio. Quer ver? Você vai concordar comigo? Goleiro. Cara, o goleiro com o aspecto emocional, pra ele, pesa demais. Sim. Pesa demais. Se o goleiro falha... Porque a parada dele é individual, pô. O goleiro é aquele cara que não... Ou ele é o herói ou é o vilão. Exato. E o goleiro não pode falhar, entre aspas. Porque o atacante, ele perde vários gols. E beleza. E se ele fizer um no jogo? Se ele fizer um, ele é o herói. E se o goleiro defender várias bolas e tomar um frango? Acabou. O que deu? 1-0 pro outro time. Consegue entender? Que posição ingrata. Muito. Eu passei porque eu não lembro nada da história, goleiro. Eu falei, não, isso aqui não dá pra mim, não. Tomava gol pra caramba, sofria pra caramba, chorava e tudo mais. Eu falei, não, tá maluco. Então eu falei, o emocional pega. Zagueiro. Cara, o zagueiro passa uma condição de resiliência. Tem que ser um cara mais sério também. Sério, o cara que defende, sabe? Então o tempo todo ali suportando a pressão. Aí se tem um capitão. Pô, o que é o capitão? Liderança. Isso. Você tem um volante, comunicação. Você tem um lateral. O lateral ele joga na fase defensiva e na fase ofensiva. Tem que ter foco. O cara não pode ligar, o cara tem que estar focado. Então, para cada posição, aí tem resiliência, como eu falei. Aí você tem um centroavante, tem que ter disciplina. Sim. O cara tem que ter disciplina. Tem que ter um meio campo, tem que ser inteligente, decisão. Isso. Então, além dos jogadores, para cada encontro... Pô, parada maneira. Pô, maneira pra caramba. Porque aí eu escalei esse time mental. Então, quando eu falei de conexão da pessoa que tá ouvindo, que tá aqui, às vezes o cara não tá nem aqui pelo futebol, não tá aqui porque ele me conhece. Sim. Mas o cara, pô, escutou a gente falando de... Vamos pensar. Pilar de vida. Pilar de vida. Cara, puta, verdade. Porra, pá, o meu tá desalinhado. Pô, a gente falou isso, o cara entendeu, o cara pegou, o cara vai usar, entende? Então, assim, é a mesma coisa. Porque você traz conteúdos dentro da mentalidade que faz que vai fazer sentido pra um monte de pessoas ao mesmo tempo ali. Entendeu? Então, assim, é legal. Legal. Mentalidade é muito bom. Avançadores, Caio, vamos lá. Cara, sensacional. Gostei demais desse podcast aqui. Top. Muito bom. Porra, muito bom, muito bom.
eu queria que você deixasse aí primeiro, né? Para finalizar esse Avança Podcast com chave de ouro, deixasse uma mensagem para os avançadores aí, para a galera que tá se conectando a gente, que hoje já são quase 20 mil avançadores no YouTube. Aí, que benção. Estamos avançando, né, irmão? Começamos tem 1 ano e 2 meses atrás, começamos com 0 inscritos e hoje estamos chegando a 20 mil. É isso aí. E tu concorda que se a gente continuar com verdade, trazendo conteúdo bacana aqui, sendo sério, fazendo realmente com o propósito de servir a quem tá ouvindo a gente lá, a gente vai chegar a 1 milhão de seguidores? Me fala uma coisa, a jornada para chegar a 1 milhão começa com 0. Começa Com um simples passo. Sim, Vocês mano. já deram lá atrás. Isso Então, aí. para chegar lá, vocês têm que passar por agora, por esses 20, 30, 50. Isso. Aí, vai chegar. E é só não? Só não parar. Tem que avançar. Então, Caio, deixa a tua mensagem para os avançadores aí. A mensagem de finalização desse podcast de número 64, fantástico. Grava aí, 64, meu irmão, podcast fantástico. E deixa a tua rede social. Tá. Beleza? Tá. Fica à vontade para tu deixar essa mensagem aí nesse final. Olha, acho que a gente falou, se não, né? Acredito demais no que a gente falou. Quem acha tem dúvida, então eu acredito muito no que foi falado e de mentalidade. Como eu falo de alta performance, eu sempre trago essa coisa de acertar, de continuar, de persistir, determinação. Sim. Eu sempre falo sobre isso. Assim, eu gosto de usar foco, disciplina, constância. São as palavras que a gente sabe que... Sim, isso aí eu sabe. Me dá arrepio, eu ao vivo com isso, meu irmão. Sim, pra caramba. Mas deixa eu conectar com as pessoas que no dia a dia tem dúvida. O cara, porra, ele vai falar assim, pô, esses caras estão falando aí de performance e tal. Mas, porra, velho, aqui tô trabalhando direto, porra, família, e não sei o que, levar filho pra escola, pá. Irmão, irmã, não é que a gente está falando que isso é algo que acontece o tempo todo, não é algo que você pratica o tempo todo, não é que você não tenha dúvida, não é que você não tenha dificuldade, não é que você não tenha que se esforçar. Sim. A realidade da vida é essa mesmo, essa batalha diária, é trabalho, tem hora que você ganha, E é o que a gente tem hoje. perde. Ah, caramba, você ganha todo dia. Porra, tá doido. Porra, meu irmão. Você não ganha todo dia. Irmão, o meu dia, vou te falar, tá? É muito mais adversidade do que bingo, do que play. Pronto. Vamos conectar então com essa galera. Essa mensagem que eu quero passar. Sim, irmão. A gente está falando de alta performance porque a gente acredita, porque a gente busca isso, mas sabendo que a alta performance chega quando a gente erra também. Isso. Quando a gente falha, quando a gente perde, Isso. sabe? Esses desafios eles não vêm para nos botar no chão, derrubar, ele vem para nos testar. Sim. Então você que está aí acompanhando, que ouviu tudo que a gente conversou aqui agora, que está aqui com a gente assim desde o início, ou que chegou no meio, enfim, não importa. Cara, a grande coisa que eu tenho para falar para você é: o desafio ele existe, ele é real e ele é necessário. Ele é necessário. Ele é necessário para você. E não é porque estamos falando de performance, resiliência, que isso é flores, cara. Não, a gente tem a consciência do desafio, do que precisa. Mas é uma palavra importante você ter consciência, cara. Consciência, velho. Ter consciência daquilo que você precisa fazer, mesmo às vezes você sem querer fazer. Porra, às vezes você tá desmotivado. Eu preciso fazer, cara, independente se eu quero. Você fica desmotivado. Sou eu, disciplina. Você tá desmotivado, você tá... Cara, eu vou fazer. Talvez não seja no seu melhor, você quer entregar o seu melhor, mas naquele momento sua energia tá baixa. Mas entrega o teu melhor naquele momento. É isso aí. Você entrega o seu melhor daquele momento. Sim. Pô, quanto é que é o meu melhor? Não sei, irmão, mas entrega o seu melhor. Sim. Ah, não consigo entregar. Descansa. Descansa. Porque no outro dia você vai estar bem, você vai entregar o seu melhor. Tá? Então eu sou o Caio Ferreira, na rede social vai ser como Mentor Caio Ferreira, tá? @Mentor Caio Ferreira, tudo junto. Me encontra lá, me procura lá. Tô aberto para conversar, pode mandar direct. Você que tem filho, você que é jogador, você que é uma pessoa empresário, você que é empreendedor. Sim. Vamos conectar, né? Vamos conversar, porque tem muita coisa aí, cara, para ir lá. Isso aí. Avançador, então já pega esse insight, segue o brabo aqui. O cara é brabo, meu irmão. É o brabo da alta performance. Esse foi um podcast de número 64. 64. E apenas, porque aqui tem aquele bordão que a gente avança independente do problema que vier, meu irmão. A gente vai matar nos peitos, fazer embaixadinha, a gente tá falando de futebol.
fazer embaixadinha, vai chutar e vai fazer o gol, independente do problema que vier. É isso aí. Então esse é meu pensamento. Caio, obrigado pela presença, pela história de vida, pelo ser humano, pelo alinhamento que eu já vi que você tem. Realmente, continua nessa pegada. Irmão, vai conquistar, vai realizar, idealiza mesmo, busca com esse esforço que você falou que é essencial para o sucesso que tu vai chegar. Beleza? Muito obrigado, irmão. E semana que vem tem mais, avançador. Para você que curtiu esse podcast, compartilhe com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que vai chegar onde a gente menos espera e vai impactar vidas. Vamos avançar, vambora! Vambora! Muito bem, muito bom. Top! Cara, você é muito profissional.